56 pessoas. Boa tarde, meus amigos. Tudo bem com vocês? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Estão me vendo? Bota aqui na tela aqui que não estão me vendo ainda não na tela. Não, ainda não. Não, ainda não estão vendo a gente não, viu? Tá tudo preto ainda. Eu tô vendo. Estão me vendo? Nós também estamos vendo. Tudo bem, pessoal? Boa tarde a todos. Muito legal aqui estar com vocês. Estou aqui com meu amigo Arthur, estava batendo um papo aqui com ele, esperando vocês entrarem. Estamos aí com 60 pessoas nesse momento aqui na nossa live. É um momento muito bacana que nós estamos tendo aqui. Eu vou ser o mediador da nossa conversa, né? Apresentar um pouco o Arthur. Eu estava dizendo aqui para ele que nós estamos dentro de casa. É um momento de bate-papo, de troca, não tem formalidade, pode errar, pode falar besteira, pode falar coisa boa, porque aqui a galera tá todo mundo aqui dentro de casa. E o grande objetivo aqui é a gente passar um pouco da nossa experiência de vida, de vendas, porque eu fiz questão de convidar o Arthur. Opa, saímos? Tá. Eu fiz questão de convidar o Arthur, né? Principalmente porque o Arthur é um cara que eu tenho um respeito, uma admiração muito grande, né? Um grande empreendedor aqui da nossa região do Nordeste, do Ceará. Fez um grande negócio, conseguiu realizar muito bem isso. Então, eu me inspiro muito nele e também por ter feito tudo que ele fez em relação a vendas, principalmente, né? Para quem não sabe, o Arthur vai se apresentar um pouco da história dele, eu vou puxar um pouco da tua história, Arthur, para você poder compartilhar, né, o teu conhecimento, o teu entendimento de mercado. O Arthur, ele foi CEO, fundador da Talos, que é a atual agora RD Station Conversa, né? Isso. E aí foi vendido para o pessoal da TOTUS, a TOTUS comprou a RD, né, fez essa intermediação com a Talos. E assim, a história dele é muito legal, muito bacana. Ele vai contar um pouco mais disso, eu quero te ouvir, né? Porque ele veio de um local assim bem provável para ter startup, né? Uma empresa de tecnologia. E eu creio que isso casa com a maioria das pessoas que estão nos ouvindo aqui. A maioria das pessoas, inclusive, estão em centros melhores, mas elas estão surgindo do nada, né? Estão vindo do zero absoluto. E lembra muito a minha história, lembra a tua história, porque eu também vim do zero. E eu vi exatamente isso, eu pude acompanhar um pouco, principalmente nessa reta final da Talos com a RD, né? E eu vi o quanto você conseguiu construir essa história de uma maneira que realmente é inspiradora. E, cara, tudo isso passou por muita venda. Confere? Conta pra gente um pouco da tua história aí. Se apresenta aí pros nossos amigos. Boa. Pessoal, primeiramente é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Felipe. Eu já me considero da casa, já fizemos vários podcasts aqui nesse local, então já me sinto bem em casa aqui, realmente, para a gente bater esse papo aqui e contar, né, um pouco, falar sobre vendas, que é uma coisa que eu gosto bastante, e também empreendedorismo, né? Sim. Que eu acredito muito na força do empreendedorismo no Brasil, e toda e qualquer iniciativa que a gente possa fazer para contribuir com o empreendedorismo, contribuir com a comunidade de vendas, porque não dá para você empreender e crescer negócio sem vendas. Eu sempre estou ali disponível, porque eu acredito que é uma troca, né? Na medida que o Arthur se tornou o Arthur que é hoje, porque ele teve que se inspirar e aprender com as pessoas, né? E poder estar aqui compartilhando conhecimento com as pessoas aqui que estão aqui nos acompanhando, para mim sempre é um prazer, porque realmente eu acredito que a gente consegue aí criar muitas coisas com essa troca, né? Muito legal, Arthur. Arthur, conta para ele de onde tu veio, cara, porque assim, a tua história é incrível e é bom para conectar com essa galera aqui, porque muitos deles estão no estágio inicial ainda, né? Estágios que eu passei e você passou também por isso. Então é muito legal a gente contar um pouco dessa história do início de tudo, para que eles se conectem com aquilo que você foi aprendendo. Eu acredito que ambos nós aqui, como empreendedores que nasceram do zero, a gente já aprendeu sozinhos, né? Teve que aprender na marra, indo para o mercado, errando, acertando. Então conta para eles um pouco desse início e como foi esse crescimento da Talos até esse momento. Tem uma história que eu conto, que eu acho que é legal numa frase. Primeiramente, para quem... Eu vou contar minha história, tá? Mas para quem não me conhece, eu venho de origem mais técnica, né? Fui ali da parte de TI, de produto, me tornei um cara muito bom nisso, mas eu recebi um feedback que vai se conectar com a minha história do começo, que mudou realmente a minha história empreendedora, e eu comecei a dar certo, né, no empreendedorismo, quando a pessoa me deu um feedback: Arthur, teu produto é excelente, mas tua empresa não vai dar certo porque tu não sabe vender. Tu precisa de um sócio vendedor. Falou isso na lata. E quando essa pessoa falou isso, né,
Eu sou muito competitivo, tenho um drive, para quem entende de perfil comportamental, tenho um drive dominante altíssimo. Cara, eu tomei aquilo ali como uma afronta nos primeiros dias, mas depois eu raciocinei e falei, cara, tem razão. Todo negócio de sucesso é bom de venda. Negócio que não é bom de venda é um negócio que está fadado ao fracasso, vai ser sempre pequeno. Sim. Então, quando você acerta na veia, né, em vendas e está dentro de um ecossistema que é escalável, como o caso da Hub Local, você consegue escalar, você tem ali realmente um grande poder ali nas tuas mãos, certo? E eu comecei a focar em vendas e hoje me considero um vendedor. Mas eu contei para vocês que eu não venho de origem de vendas, né? Mas eu sou filho de 2 vendedores, né? Então, meus pais eram vendedores, certo? Sou filho de 2 vendedores que sempre, eu até brinco que na minha família sempre teve ali um comércio ali, sempre a gente vendia coisa um para o outro, tal. Então, sempre fui criado num ambiente de vendas, né? Sim. Que a gente para analisar os empreendedores que têm sucesso, tem um drive de vendas, né? Então, todos os empreendedores de sucesso têm um drive forte de vendas e sabem montar a máquina de vendas, e hoje eu me tornei um especialista nisso. Sou filho de 2 pais que são separados, não fui criado pelo meu pai, tive pouquíssimo contato com meu pai, né? E venho de origem simples, certo? De origem humilde. A gente vivia ali numa classe média mesmo, quando a gente morava com meu pai, mas depois que meu pai saiu, né, de casa, e não criou a gente ali, aí a gente desceu um pouquinho da classe média, foi para uma classe média baixa ali, onde basicamente minha mãe se separou do meu pai, não tinha casa própria, enfim, então ela teve que construir as coisas do zero ali, só com a roupa do corpo mesmo, e eu sempre me inspirei muito na minha mãe, né? Eu e meus irmãos, eu sou o filho mais velho, a gente sempre teve um sonho, Felipe, de mudar a realidade da minha mãe, de cuidar dela, de dar as coisas para ela, enfim, e a gente via ela muito batalhadora, né? Como vendedora de loja de imóveis e tal, e ela corria para bater meta, comissão, domingo a domingo, a gente tinha pouco contato com ela, e a gente tinha um amor tão grande por ela, que eu acho que essa paixão de mudar de vida, de fome, né, porque eu acredito que eu nasci uma coisa, que eu acho que isso é divino, eu acredito em Deus, eu acho que eu sempre fui muito inocente para me permitir sonhar. Sim. Eu nunca fui um cara negativo, de dizer, isso não vai dar certo, tal, e eu nunca coloquei barreiras para os meus sonhos, desde criança. E como eu nunca coloquei barreira para os meus sonhos, eu via pessoas que estavam em níveis maiores, eu não olhava aquilo dali como algo, eu sou pobre coitado, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou, como eu posso dizer, uma coisa da sociedade, uma vítima da sociedade. Eu nunca olhei isso. Sim. Eu sempre olhei, cara, eu posso ter começado atrás, um pouco mais atrás do que uma pessoa que começou um pouco mais na frente. Mas se eu for um cara focado, tiver visão, saber para onde eu quero ir, eu chego lá. E às vezes aquele cara que começou na frente, mas por ele não ser um cara focado, não saber para onde ele quer ir, ele vai se perder no meio do caminho. Verdade. Entendeu? Então, como eu sempre fui um cara muito focado e sabia o que eu queria ser, queria mudar de vida, queria proporcionar as coisas para minha mãe, eu foquei nisso. Sim. Então, eu venho de Maracanaú, nasci em Fortaleza, mas fui criado em Maracanaú, só saí da maternidade, fui para Nós temos muita Maracanaú. gente do Sul e Sudeste aqui, para vocês entenderem, Maracanaú é como se fosse uma Guarulhos, pode comparar certo? Guarulhos, né? Guarulhos ali em São Paulo, isso, né? É uma cidade da região metropolitana de Fortaleza, que é fora do centro comercial, do grande centro comercial da cidade, né? E até para o pessoal entender, Maracanaú tem aproximadamente uns 150 mil a 200 mil habitantes, eu acho, se não me engano, certo? Mais é bem populoso, isso, né? É bem populoso. Lembra um pouco Guarulhos. Mas é uma cidade pobre, não é uma cidade que tem pessoas muito ricas, enfim, empreendedoras ali. Basicamente, sim, é uma cidade que o pessoal brinca, dormitório, né? Sim. Que os moradores de lá geralmente trabalham em Fortaleza. É verdade, temos alguns colaboradores que moram lá, inclusive. Ou trabalham em fábricas lá no Maracanaú. Então, sim, tem muitas pessoas lá que são assalariadas, né? Enfim, então é uma cidade industrial. O que você vai ver lá de prédio lá são indústrias, na verdade. É verdade. Tem só um prédio empresarial lá, que tem, sei lá, 20 andares, que até eu brinco, né, que eu sempre fui a maior, já comecei como a maior startup de Maracanaú. Com certeza, a maior. sempre eu botei fui em comum ali na região. Sim, sim. E vim de Maracanaú. Que é incrível, tá? Porque, assim, como é fora do polo, nós já estamos numa região, que Nordeste, Fortaleza e tal, como todo, dia de negócios, né? Exatamente. E tu tava fora do polo, fora do básico de Fortaleza, digamos assim, né? Eu imagino que foi muito mais difícil iniciar ali. Com certeza. Até porque faltava visão, né? Eu até vou chegar ao ponto de contar como foi que surgiu a Talos. Mas eu comecei ali fora do polo, exatamente, uma zona industrial ali, sim, certo?
E, cara, mas desde pequeno eu sempre fui um cara que eu sabia que eu queria tecnologia, certo? Eu me inspirei muito na história de Steve Jobs, Bill Gates, né? Empreendedores grandes, né? Sim. Bilionários, status ali que brilhava meu olho, e eu tinha tanta inocência de dizer, cara, eu posso também conseguir fazer as coisas, que eu sempre sabia que eu queria estar nesse universo de tecnologia. Sim. Então, eu vi com a oportunidade nesse universo de tecnologia de mudar de vida, Felipe. Então, foi ali em Maracanaú que eu comecei a dar os meus primeiros passos nessa área. Fui professor da escola técnica lá em Maracanaú, na área de tecnologia. Inclusive, meus primeiros colaboradores na Talos eram meus alunos que iam para mim, para Talos lá, para aprender a programar. Então, era bem. Eu criei ali na garagem da minha mãe. A minha mãe tinha uma casa alugada lá no Novo Maracanaú, na Rua 14. Literalmente garagem, né? Na garagem de fato mesmo, que era dividido no meio. Aí fez tipo um quartinho lá, que estava todo. Aí eu reformei lá, né? Peguei as contas da empresa que eu trabalhava e reformei lá e fui começando assim. Vendi um carro que eu tinha 23 anos de idade para 24 anos de idade e comecei nesse universo de startups. Mas como foi que tu começou, Arthur, nesse mundo de startup? Como é que tu conheceu startup, já que tu não estava num polo de startup? Sim. De fato, eu não conhecia o termo startup, conhecia empresa de tech, de tecnologia, então eu sabia que eu queria ter uma empresa de tecnologia. Sim. Mas eu estava numa comunidade de empreendedores, até do Geração de Valor, que era o que tinha no Facebook, uma comunidade. Geração de Valor do Flávio Augusto. Do Flávio Augusto. Aí eu conheci uma pessoa lá que estava nesse mundo de startups, um cara lá do Rio de Janeiro. Sim. E ele me apresentou o projeto que ele estava trabalhando, que era um projeto chamado Megasac, né? Que é parecido com o que era a Talos, mas algo bem mais simples. Sim. E era um cara que era advogado, da área de vendas e tal. E ele me apresentou isso e eu fiquei fascinado. Por que é startup? Eu comecei a aprender. Cara, toda startup tem base tecnológica e tem escala. Sim. Por que a Apple é a Apple e vale bilhões? Porque ela escala. Por que a Microsoft é a Microsoft? Porque ela escala. Então, eu comecei a entender esse mundo, esse ecossistema, e comecei a ver que existia até aceleradoras, né? Empresas que se movimentavam para acelerar negócios, né? Assim como foi o Vale do Silício. Depois eu fui ler, né, no Google lá, buscar no Google lá o que era o Vale do Silício, como é que começou, enfim. Eu comecei a aprender sobre esse mundo. Isso foi quando? Isso, cara, foi em 2015, final de 2015. Final de 2015. Eu comecei a entender esse mundo, legal, certo? Ali eu consigo dizer que é a Talos na pré-história, né? No começo ali. Sim. Na pré-história também aqui da nossa região, porque 2015 também tinha pouquíssimas startups. Tinha a Agenda Edu já, né? Acho que a Agenda Edu estava no início do início. No início do início, exatamente. E basicamente eu comecei a entender isso, né? E busquei até algumas aceleradoras aqui, enfim. Mas o nosso ecossistema não estava tão preparado nesse tempo para startups, né? Para ajudar a gente ali a crescer. Por isso que eu acho, e uma coisa que eu acho legal, característica, para todo mundo que se enxerga empreendedor, porque eu acredito em empreendedor, ele não é, se você é dono de um CNPJ, o empreendedor é mentalidade, certo? Tem muitos colaboradores que são mais empreendedores, às vezes, do que o dono da empresa. Então, a mentalidade do empreendedor é aquele cara que gosta de superar a adversidade, de construir coisa, é um cara construtor. E eu sempre fui muito construtor. Né? O pessoal até fala que tem a diferença. Né? Qual a diferença de um executivo de uma empresa tradicional? Ele é mais síndico. Ele sabe administrar. Verdade. Mas o empreendedor, ele é construtor. E eu sempre tive essa veia de construir, tirar do zero e conseguir crescer. Né? Isso é importante. E na Talos a gente foi começando dessa forma, tá? Em resumo do Megasac, eu comecei na startup com o Megasac, não deu certo, porque o WhatsApp nem tinha API naquele tempo, bloqueava o número e tal. E esse e-mail que era para ser meu sócio, ele saiu, não aguentou ali, porque o negócio era só pancada, pancada, pancada. Para se tornar Talos, que se tornou hoje, né? Foi 2016, 2017, 2018 dando mudado, né? Para 2019 começar a dar certo alguma coisa, né? Então aí é um pouco do resumo da minha história. Até contar um pouco assim de números para vocês, tá? A Talos, ela foi vendida faturando 100 milhões de reais. Isso, exatamente. Faturamento. Esse ano a gente bate 100 milhões. Então foi do negativo, vamos dizer assim, né? Isso. Do negativo aos 100 milhões, a história do nosso amigo aqui. Muito, muito parecido com a minha história. Então por isso que eu gosto muito de te ouvir, porque lembra muito, só que com tempos e dificuldades diferentes, distintas, né? Mas partimos do zero, tivemos o nosso período bem ruim, negativo, até chegar aos milhões e milhões de faturamento. Mas você bem mais avançado que a gente, nosso estágio atual. Até parece que nós estamos bem menorzinhos, assim, faturando 20 bilhões só de faturamento, você com 100 milhões na Talos, mas seu crescimento foi brutal nesses últimos anos, principalmente, né, dessa pós-venda da RD, foi incrível. E eu queria que tu compartilhasse como é que foi o início disso, cara. Quando tu começou, assim, a montar a Talos, né, lá na parte inicial, a maioria dos nossos parceiros aqui
Alguns estão um pouquinho mais à frente, outros estão um pouquinho iniciando ainda. Eu queria que tu compartilhasse bem no início ali. Montei a Talo, montei o Mega Saque, tu foi vender como? Como é que foi a venda? Boa. Esse feedback que eu falei que eu recebi de até um investidor aqui local aqui da região, né? Um cara super, super inteligente, né? E ele falou exatamente a verdade, o que eu precisava escutar. Talvez ele não sabe disso, eu ainda nunca falei isso para ele, mas foi o melhor conselho que eu recebi na vida, né? Você não sabe vender. E, na verdade, isso abriu meu olho e eu me tornei esse cara bom de máquina de vendas. Mas para contar para vocês, quando eu falei de 2016, 2017, 2018, foi uma fase muito pré-operacional, que você sabe muito bem. Então, como eu não tinha um ecossistema de startup que dissesse, Arthur, valida aqui, isso aqui é o Product Market Fit, isso aqui é o ICP que tu tem que vender, investe nisso, testa isso, faz pesquisa. Eu não sabia o playbook de como montar uma startup do zero. Então, eu demorei muito a tracionar exatamente porque eu não fiz o dever de casa da startup. De vai validar a hipótese, volta, testa, ajusta. Então, eu não fiz o dever de casa. Então, eu dei muita murro em ponto de faca, porque eu não fiz o playbook correto ali hoje não, hoje a gente já tem livros, tal, tem acervos, o pessoal vem me pedir conselhos. Hoje eu fiz até um livro. Já tem até o livro do Felipe também para aprender, então não tinha. Na época ninguém ensinou isso para mim. Exatamente. E como eu não sabia disso, certo? Como eu não sabia, eu tive muito essa fase pré-operacional. 2019 vai parecer com a fase que vocês estão aqui, que eu considero que basicamente é o começo da Talos, porque eu comecei a faturar em 2019. É mesmo? Eu considero 2019, porque foi o que eu consegui os primeiros clientes. Eu vou até dizer meu faturamento. 2019 eu faturei 150 mil, 2020 eu faturei Faturou bem, 150 mil. 1 milhão e 200, no segundo ano 1 milhão e 200, no terceiro ano eu faturei quase 4 milhões. Mas é um ano, né? Já é um ano. Ah, não. Quase 4 milhões no terceiro ano. E em 2000, aí eu já estou em 2019, 20, 21, 22 a gente faturou 7, 8 milhões. E 23 a gente faturou 24 milhões e esse ano 100 milhões. Rapaz, então, crescimento brutal. Foi crescimentos grandes assim, né? Brutal. Mas que é a matemática que eu brinco das assinaturas, né? Você vai empilhando receita e você não consegue construir isso da noite pro dia. Que é isso que nós estamos querendo ensinar para essa galera aqui. A maior parte dessa galera que está aqui com a gente, fora também nós temos alguns colaboradores aqui da Hub, eu tô vendo aqui algumas carinhas legais, né? Mas temos muitos parceiros que estão aprendendo o que é empilhar assinatura, né? E como é que foi o início disso? Pois é, então em 2019 que eu comecei a destravar para a questão de vendas, né? Ele falou esse feedback, para mim foi muito importante. Aí eu comecei a fazer, aí em 2019 eu entrei E detalhe importante, só um adendo, tá? Esse feedback para você foi, olha como interessante. Mostra que você não precisa nascer com esse dom de vendas, né? Não precisa. Você não precisa nascer. Vendas não é... pessoal, até para resumir, Arthur, o que é vendas? Vendas é dom, vendas é sorte? Não, vendas é uma ciência exata, certo? Que basicamente vendas é matemática. No final das contas, pessoal, o resumo de vendas é um funil, certo? E a venda não acontece por acaso. E é estatística. Quanto mais você bota lead na boca do funil, a probabilidade é maior de você fechar maiores contratos. Sim. Entendeu? Então ali vai ter todo mundo existe um funil, independente do canal que você opera, independente eu faço vendas inbound, eu faço vendas field sales, porta em porta, tudo é um funil. Sim. Quantas pessoas eu vou falar e quantas pessoas eu vou fechar. Sim. E quando eu entendi a matemática desse funil, até porque eu sou um cara de exatas, eu comecei a montar uma máquina de receita previsível, né? Então hoje eu montei na Talos uma máquina de receita previsível. Sim. Quando eu vendi 50% da operação em 2022 para a RD Station, embora que talvez a RD nem imaginava que a gente ia crescer tão rápido, eu já sabia por quê? Porque eu já dominava meu funil. Então, como entrou ali um aporte também de capital para acelerar, como eu dominava, era só multiplicação. Eu fazia aquilo ali muito bem. E a gente multiplicou muito bem. Então, falando de 2019, pessoal, foi uma fase muito legal para vocês, porque essa fase foi uma fase que eu comecei a aprender estudando, certo? E eu comecei a ver, cara, eu preciso validar canal. E como eu falei no começo da conversa com vocês, que eu sou um cara focado, eu decidi assim para mim, cara, eu vou testar vários canais de vendas, aquilo que tracionar mais eu vou focar. Sim. Eu vou focar e vou me tornar muito bom nisso. Mas tu foi testando um a um ou tu testou tudo ao mesmo tempo? Como é que foi isso? Eu não consegui testar tudo ao mesmo tempo porque eu precisava de dinheiro. Eu já estava ali no menos zero ali. Sim. Eu precisava de dinheiro. Então, qual era o jeito de graça para vender? Eu só tinha uma coisa, tinha saúde, certo? E tinha vontade para trabalhar. Então, só tinha o quê? Era o meu gogó mesmo para vender. Então, o que foi que eu fiz? No D0. Comecei agora, Arthur. O que foi que tu fez? Cara, o que foi que eu fiz? Eu fui no Google e eu entendi meu ICP, para quem eu vendo, e eu fiz uma lista, né? Aí quem é do outbound vai entender isso.
fiz uma lista das empresas potenciais para comprar o meu negócio, certo? Eu Sim. tinha fechado já um contrato por indicação. Muitos deles usam o Google, inclusive. Muitas Boa. pessoas aqui usam o Google. Exato, boa. Eu consegui um contrato, o primeiro contrato eu consegui 100% por indicação, certo? 100% por indicação. Como é que foi essa indicação? Foi Foi um num amigo, evento um que eu evento? fui, apresentei meu negócio, aí o cara gostou, acho que foi com a minha cara, tal, eu vi que era um empreendedor ali empolgado, tal, apresentou um cliente dele, que ele era consultor de empresa, Sim, certo? Até o Sim. professor Facundo, o nome dele, um cara referência aqui do PMI aqui em Fortaleza, sim. ele simpatizou comigo, certo? E indicou um cliente dele que é a atual Unigrande, antigamente se chamava FGF. Quem faz essas vendas era você, 100%. Eu 100%. Aí eu fui, só tinha eu, né? Eu e dois programadores que trabalhavam comigo, e a minha esposa em 2019 já estava como minha sócia, né? Sim, sim. Então ela entrou comigo e o Eduardo entrou depois. Legal. Então ela já entrou comigo, certo? Ela entrou comigo, eu estava tocando, ela ficava no financeiro, eu ia para a parte de vendas e para a Uau. parte mais ali de suporte ali ao cliente, CS e tal, fazer toda a parte relacional, e eu estava com 2 programadores que eu coordenava também, que foram meus alunos na Escola Técnica de Maracanaú. Nossa. E aí, o que eu realmente, literalmente, eu ia para o ataque e corria para a defesa. Literalmente, Todo empreendedor é assim, tá, pessoal? É, Empreendedor que não quer sujar a mão de graxa, nem começa a empreender, nem não, que começa. não é glamouroso, você não começa, você não acorda rico da noite pro dia. Com certeza. O pessoal olha pra gente agora, É. acha que não, foi uma construção. Não é sorte. E, olha, até hoje a gente tem que usar um pouquinho a mão, viu? Isso, Botar a mão, usar um pouco de Eu graxa. vou lhe dizer, pô, para Taos fazer esses 100 milhões, eu também sujo muita mão de Sim, graxa sim, para poder fazer esse negócio. sim. Mas contando para vocês, aqui em 2019, o que foi que eu fiz? Pronto, vendi para a Unigrande lá, que era o meu primeiro cliente, uma universidade. É baseado nisso, que foi que eu fiz? Cara, qual é Foi uma venda por indicação. Por indicação 100%, apareceu ali, certo? Foi o que eu fiz, eu comecei a replicar. Cara, quais são os concorrentes da Unigrande? Comecei a listar. Tá, a Unigrande vai atender como? Ela vai vender nesse modelo, tá? Então, quem são pessoas que têm segmentos parecidos com isso? Eu comecei a fazer uma lista mágica Sim. de clientes que tinham potencial para fechar, já Sim. usando o case na Unigrande. Então, montei uma lista grande. Aí, o que foi que tu fez depois, Arthur? Tu investiu em tráfego pago? Não, porque eu não tinha dinheiro. Sim. Não tinha dinheiro, já tava no negativo. Tudo o dinheiro que eu tinha, já o tinha tráfego aportado. pago tem esse problema, né? Digamos Você assim. precisa de capital, Precisa de certo? capital, é. Mas para ligação no telefone eu precisava. O plano Sim. de telefonia eu tinha. Então, liguei para essas pessoas, para prospectando eu mesmo. Eu era o SDR lá prospectando. Certo. Comecei a ligar e comecei a fechar os primeiros contratos. Uma Legal. vez que eu comecei eu mesmo fechar os primeiros contratos, esses 150 mil que eu faturei em 2019, 100% foi eu. Então, tu fazia para até titular aqui para a galera pegando aqui as dicas, né? Tu fazia a venda ativa. A venda ativa. Nós chamamos de outbound, né? De ligar. Eu fazia meio que um Frankenstein. Eu fazia um outbound no SDR, Sim. mas na hora de marcar a reunião, fazia o field sales presencial. Então, eu prospectei clientes local, da minha região. Sim, fiz certo? isso também. Porque eu acho que era mais fácil, né? E eu não Sim. entendia também de outras máquinas. E eu comecei a faturar. Sim. Uma vez que eu comecei a faturar, eu comecei a estudar outros canais de vendas. E ali foi em 2019 que eu comecei a testar outros canais. Testei mais o outbound, testei o inbound, né? E como eu tinha na minha cabeça, Felipe, que todo mundo aqui tem que ter também, eu queria criar um negócio grande. O pessoal me perguntava assim, se você me conhecesse em 2019, em 2018, a minha esposa me conheceu em 2017, né? Quando eu já estava lá no começo dos perrengues, e a gente começou a namorar em 2017, então assim, e basicamente ela me perguntava, Arthur, o que tu quer com isso? O que tu quer ser? Eu falei, cara, eu quero criar coisas grandes. Eu não sabia muito bem o que era coisa grande, mas eu queria criar grandes coisas de impacto. Certo. Né? Baseado nisso, de querer ter essa vontade de criar coisas grandes, eu comecei a pensar na minha cabeça, cara, como é que eu escalo? Eu preciso escalar, porque eu não consigo fazer algo grande se eu não tenho braços, né? Eu preciso escalar. Sim. Eu não posso escalonar ali, eu tenho que escalar de fato. Tá? Sim. Então, sempre eu prototipei o produto e prototipei minhas máquinas de vendas para escalar. Sim. Então, eu comecei a pegar meu dinheiro do field sales e aí eu poderia fazer uma coisa que todo empreendedor, até uma dica aqui, né? Às vezes comete esse erro, que é antecipar sonhos. Às vezes o cara começou a ganhar o primeiro dinheirozinho, certo? Eu vou contar um segredo para vocês, pessoal. Em 2021, faturou 1.200.000. 100% desse 1.200.000 que a gente faturou foi eu que vendi. Uau. Eu lucrei desse 1.200.000, lucro no final lá, no balanço contábil. Lucro líquido. Lucro líquido mesmo, R$500 mil. Uau. Arthur, tu comprou uma Hilux, que aqui no Nordeste é famoso Hilux. Hilux. Não comprei. O que foi que eu fiz? 100% reinvestido na operação. Fui crescendo a minha operação. Então, Muito assim, legal. sempre eu não antecipei sonhos. Por não antecipar sonhos, me deu gordura para poder realmente investir na minha máquina. Eu comecei a testar máquinas de vendas. E foi no inbound marketing que eu vi, cara, o inbound eu vou conseguir escalar mais rápido.
Sim. certo? Eu vou escalar mais rápido do que até mesmo o outbound. Tu Mas tava pra no mim, outbound no 1 a 1 ali, aí você começou a notar que o inbound poderia ser melhor. eu comecei a notar que o inbound poderia ser melhor. Só para quem não sabe o que é inbound, né? O inbound é a venda reativa, né? A venda que você recepciona o lead, aí você pode ser tráfego pago, pode ser qualquer tipo de aula, cursos. Eu não gosto de dizer que o inbound é uma venda reativa, né? Que parece dizer que é um monte de... Receptiva. É receptivo, que parece o que é um bando de passador de pedido, né? Esperando E não acontecer. é. Não. Pelo menos o meu Legal. inbound não é basicamente passador de pedido. Eu nunca contratei pessoas que eram passadores de pedido. Que legal. Então, até porque no inbound, só se o cara é muito ninja no tráfego e tem um produto muito fácil de vender. Sim. Mas tem, pelo menos o nosso negócio, da Hub Local, acredito que também, Sim. tem um processo de qualificação. Sim. Tá? Sim. E você não consegue achar exatamente... Que era uma dor gigantesca, era um trabalho gigantesco. Exatamente, você não consegue achar exatamente aquela demanda. É. Eu gosto de dizer que o inbound, pessoal, é que dentro de um funil existe uma coisa chamada geração de demanda. Sim. No outbound é como? Eu faço a lista, prospecto. Não é verdade? Faço a lista, prospecto. Você encontra uma quantidade de oportunidades no mercado, isso, seja pelo Google, seja por sistemas que entreguem esse dado, essa informação, exatamente, e você vai atrás daquela lista. Exatamente. E no inbound? No inbound, não. A geração de demanda eu faço via impulsionamento em mídia social. Eu compro a atenção, né? Eu pago um espaço para Facebook, para o Google, para conseguir um tempo de atenção dos usuários deles. Certo. Trazendo uma oferta. Certo. Então, eu automatizo a geração de demanda. Por que eu gosto disso? Porque no outbound, eu não estava conseguindo ter a receita para dizer, porque minha taxa de conversão estava muito baixa. Sim. Entendeu? Eu tinha que prospectar muito, e eu vi que eu ia ter que escalar muito pessoas. Sim. Porque a taxa de conversão não estava grande. Sim. Tá? Então, isso é um problema de muita galera do outbound, né? Porque o grande segredo do outbound é a lista. Se Sim. você consegue ter uma inteligência para fazer uma boa lista, cara, matou. Sim. Não adianta o CRM que tu vai contratar, se tu não consegue gerar uma boa lista, tua taxa de conversão vai ser muito baixa. Perfeito. Hoje em dia, beleza, já tem análise preditiva, você compra dados, né, de Big Data. O teu produto não era, a field sales não funcionava muito não, né? Cara, funcionava, mas field eu não ia escalar. Porta a porta, pessoal. Eu não ia escalar, tinha até um concorrente meu naquele tempo lá, que já fazia field sales, e as primeiras eu fiz, rodei de carro, batendo porta em porta. Mas dava certo, funcionava? Funcionava porque era o que eu tinha. Era o que eu tinha, mas eu não ia escalar. Sim. Aí tu imagina só, para fazer muito os 100 ali, milhões, né, que eu faço hoje, quantas pessoas eu ia ter que ter? Sim. A Taos para fazer isso aí tem 180, 200 funcionários. Então eu tô vendo aqui um padrão que eu fiz também, tá? No início da Hub Local eu comecei pelo Field Sales também, né? Comecei a visitar os meus clientes, a identificar as oportunidades e ir lá no cliente tentar fechar o negócio, realmente para poder formar, como você falou, empilhar a receita para poder investir numa equipe, num time, numa estrutura, para depois escalar mais, né? Exatamente. Me parece ser um padrão normal desse modelo de negócio que é o modelo de assinatura. De empreendedores, né, que começam num ecossistema que não tem tanto acesso a capital, né, cara, isso é uma maneira mais barata, bate porta em porta. Sim. Você vai bater porta em porta, vai gastar sola do sapato, que o dinheiro não vai cair do céu. Sim. Tá? Que é muito melhor você negociar com o investidor com dinheiro no bolso do que você tá sem dinheiro, sufocado. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então eu fui vender da forma que eu sabia vender, né, que eu podia vender. Sim. Então, basicamente, eu comecei assim. Então, no inbound, eu vi a forma de acelerar mais rápido. Porque se eu perdia muito tempo na geração de demanda no outbound, eu ia ter que ter muitas pessoas. E eu não falei para vocês que eu tinha um dinheiro limitado? Sim, porque eu tava vendendo ali. Não tinha investidor, não tinha nada. Exatamente. Eu vi que tava muito mais barato eu fazer inbound, isso no meu caso. Quer dizer que, Arthur, que o outbound não presta, o inbound que é a solução? Não. Depende de cada caso a caso, depende de cada negócio. É como você disse, acho que é uma matemática, precisa ser analisada. Exatamente, precisa ser analisado, precisa ter combinado. Eu conheço empresa de sucesso de outbound e conheço de inbound. Então, assim, aí beleza. Quando eu acertei na veia, pô, esse é o canal. Eu comecei a entender meu funil, o comportamento dele, quanto entra, quanto sai, e eu, por entender, eu foquei em algo que era mais rentável para a empresa. Então, o inbound foi mais rentável para a empresa. A verdade era essa, porque eu estava gastando muito menos. Fazia sentido, né? Porque o teu negócio era omnichannel, né? Era a questão do omnichannel, atendimento omnichannel, que estava vindo um grande boom em várias outras soluções, né, na internet, e me pareceu que teve um momento que o mercado começou a conceber.
E o mercado concebendo, fazendo um inbound marketing, você puxa a audiência. Cara, eu fiz uma conta simples, né? Por exemplo, lá na Natal, 100%, desde o começo foi carteira assinada. As pessoas sempre Sim. pagavam, nem que seja pagando um pouquinho, mas você ia trazendo a questão da carteira assinada, porque é a única forma de se contratar no Brasil. Pelo menos hoje, a única forma de se contratar é carteira assinada. O resto é gambiarra. Exatamente. Então, assim, a gente nunca quis fazer uma empresa de gambiarra porque a gente olhava realmente da tal ser grande. Empresa grande não existe fazendo coisa errada. Não dá. Tem que fazer as coisas corretas. Tem que Não pagar dá. imposto. É caro. Dá vontade de pagar? Não. Eu costumo dizer o seguinte, a empresa que não consegue fazer esse pagamento, ela não pode existir. Ela modelou errado. Ela tem que mudar. Ela tem que mudar. Ela modelou o plano de negócio errado, ela empacotou os planos errados. Então, a empresa precisa nascer, pessoal, para lucrar. Ela precisa lucrar para reinvestir na operação. Tá? Ela sempre foi assim. Então, partindo disso, Felipe, eu entendi que o inbound eu escalava mais rápido. Sim. E eu comecei a escalar no inbound, certo? Eu comecei a escalar no inbound. A conta era muito simples. No field sales, eu penava, rodava ali com gasolina para cima e para baixo para fazer. Tinha um custo, querendo ou não. Era, naquele tempo, beleza que talvez dá para fazer mais, né? Mas naquele tempo eu fazia, sei lá, uns 8 mil de novas assinaturas no field sales, rodando é demais, entendeu? E eu comecei a ver que no inbound... 8 mil mensal, né? Novas assinaturas. 8 mil mensal. Eu falei, cara, quantas pessoas eu vou precisar ter para fazer sempre 8 mil? 8 mil? Mas dá para melhorar, dá para otimizar. E aí 8 mil, pilhava mais 8, tinha essa questão. Porque o bom da assinatura é isso, né, pessoal? Já tem que entender exatamente isso. É muito bom ter assinatura, porque 8 mil, beleza, não é super escalável. Isso. Para alguns, tipo assim, é o resultado que alguns estão querendo aqui, tá? Que estão conversando com a gente. É bom frisar isso aqui. Então, mas entenda, 8 mil mais 8 mil, 16 mil. Depois vai para 24 mil e assim por diante. Exatamente. Aí, é bom, é uma receita boa, mas como eu falei para vocês que eu queria criar coisas grandes, né? Que é a mente que todo mundo tem que ter aqui dentro. Tem que ter. Certo? De criar coisas grandes, eu comecei a testar o inbound, eu comecei a ver que no inbound, primeiro fui forçado também muito a ir pro inbound, sair do field sales, porque veio a pandemia em 2020. Todo mundo deve estar pensando, e a pandemia? Veio a pandemia. Então, quando veio a pandemia, eu não estava com o inbound 100% estruturado. Eu modelei praticamente o inbound, praticamente na pandemia, assim. Então, eu comecei Ficou com medo da pandemia de... Cara, nos 3 primeiros dias eu fiquei com medo. No 4º dia eu já vi que era uma oportunidade de crescer. 30% da base ligou para a Hub pedindo cancelamento. Cara, para você ter... Assim, a gente foi tão abençoado assim, na pandemia, que, tipo assim, começou o meu negócio, o nosso negócio, tanto da Hub Local como a Talos, foi beneficiado porque a gente ajuda negócios a crescer, certo? No digital. Partindo desse princípio, as empresas começaram a nos procurar muito forte para poder estruturar a máquina de vendas no digital, usando, no caso, ali a Talos, tá? E eu comecei a sair de 8 mil ali de novas assinaturas, eu comecei só eu vendendo inbound, porque eu paguei uma agênciazinha para fazer o tráfego pago, fazia os testes e tal, caía os leads e tal, enfim. No começo eu, que era o SDR também ali do inbound, fazia o SDR, fazia a venda ali, o trabalho do closer, de fechamento. E eu comecei a fazer lá, no primeiro mês, eu me lembro, uns 20 mil de novas assinaturas. Que fazia 8 mil gastando sola no sapato, eu tô aqui fazendo um inbound, 20 mil. No home office aqui de casa, fazendo isso aí. Na garagem. Eu já não tava na garagem, eu já tava casado, tava morando numa casa com a minha esposa, então na pandemia eu já tava casado, tava recém-casado, tinha 6 meses de casado. Legal. Então, assim, aí eu comecei a vender. Cara, isso aqui escala. Eu comecei a contratar pessoas. Eu comecei a montar e crescer a máquina. Que legal. Então, assim, em resumo, foi isso. Foi testes mas teve, acho que um caminho, né? Porque eu acredito que você só conseguiu fazer o teste via inbound depois que você estruturou assim, a primeira receita da tua empresa, né? Porque o grande desafio é exatamente sair da inércia. Imagina que tá todo mundo no zero, tem que sair da inércia. Como é que eu saio da inércia? Realmente é só de sapato, é outbound, é ir atrás do cliente no começo, empilhar esse faturamento, né, para poder começar a criar uma estrutura, um corpo comercial, ou ter dinheiro para poder investir no inbound, inclusive. E fora que, cara, se hoje eu já estou numa posição, consegui crescer e tal, já estou numa posição que eu já posso ser investidor, né, de novos negócios. Primeira coisa que eu vou analisar para investir em outros negócios, que vale o conselho para todo empreendedor aqui, é se o cara tem primeiramente fome para crescer, né? Porque eu tinha muita fome ali para crescer, e se o cara realmente suja a mão de graxa e gasta sola no sapato, certo? Se ele se dedica. Porque aquele cara que vai só meter dinheiro, faz um inbound aqui, teste, não deu certo, faz aqui dali, mas o cara nem sabe por que não deu certo, porque, por exemplo, por que o inbound deu certo, por que o field sales também deu certo comigo no começo? Porque era eu ali fazendo, eu estava entendendo, estava
entendendo para que eu mesmo montasse. Para você chegar à conclusão que deu certo, você teve que viver antes. Eu tive que viver antes. Sim. Então, aquele cara que às vezes, por isso que é legal, às vezes a pessoa que às vezes não tem tanto recurso para fazer o negócio acontecer, certo? Que, cara, ele vai se dedicar tanto, ele vai se tornar tão especialista, tão bom, que ele vai modelar. Para que melhor do que modelar do que o dono? Do cara que fundou aquele negócio ali para criar a cultura e fazer o negócio acontecer? Verdade. Então, cara, foi isso. Eu fui entendendo, fui fazendo, fui replicando, contratando os colaboradores. Depois eu fui. Arthur, como foi que tu fez? Praticamente no começo, contratei uma agência e eu fazia o trabalho do SDR. Para quem não conhece, o SDR é o pré-vendedor. E o close é o trabalho do fechador ali de negociação. Sim. Eu comecei a ver que escalava, eu comecei a ver, cara, eu vou escalar meu tempo. Porque meu tempo é escasso. Sim. Então, se eu faço essas duas demandas, deixa eu fazer só o close e eu contrato um SDR. E eu fiquei sendo close e contratei um SDR. Eu comecei a ver que esse negócio tava bom. Então, contratei um close, contratei mais SDR. Aí depois eu fui me tornando gestor de venda, supervisor de venda. Eu fui crescendo na minha empresa até me tornar CEO, mas eu fui lá no comecinho da operação, Sim. fui sendo um operador para depois conquistar o cargo de CEO. Muito parecido com a minha história. Fiz exatamente a mesma coisa. Tu mostra para mim, acho que um caminho natural, né, de quem está querendo crescer, quem está querendo fazer uma hub local ou um padrão Talos, né, da vida. Você tem que passar por esse caminho de você ir na frente, você começar a construir os primeiros clientes, estruturar, aprender. Eu acho que é muito difícil. Hoje está muito legal, porque a gente tem muita coisa no YouTube, cursos, né, de vendas, tem muito conhecimento, é distribuído. Acho que na nossa época a gente não tinha tanto, quando a gente começou lá atrás, né? Hoje a gente tem momentos assim que a gente pode gravar, vamos deixar no Hub Academy, que é o nosso ambiente de academia para os nossos parceiros e para os nossos colaboradores, mas na época não tinha tanto, tá? Mas você vai poder aprender muita coisa que as pessoas vão dizer, olha, faça isso, faça aquilo, fale daquela forma, fale de outra forma, isso vai ser muito legal. Agora, vivenciar é importante. Por mais que você, não, peraí que eu vou testar o que eu estou ouvindo aqui no YouTube, que estão me ensinando, que se eu falar ABC, o cliente vai responder que vai dizer sim para o meu negócio. Tá? Isso, vocês vão ter muito apoio, tanto da Hub local como do apoio no mercado. O mercado está aí para isso. Mas nada substitui a sola no sapato, né? Tem que ir para cima, ir no mercado, ouvir os nãos, nada vai substituir. E é muito natural, gente. É muito natural ouvir os sim e os nãos. Eu queria te perguntar exatamente sobre isso. Porque até o momento a gente viu uma jornada, teve muitos grandes desafios, você falou aqui, mas não dá nem para conceber, assim, porque é uma história realmente que você vivenciou e ninguém que vivenciou, e a gente está tentando se encaixar aqui nessa história. Mas, durante esse processo aí, como é que foi esse processo de aprendizagem? Porque você começou do zero, como eu disse, não tinha tanto apoio, né, como nós temos hoje. Apesar, eu acredito que se você tivesse tido apoio, talvez você não tivesse também sido tão fácil, porque, na minha visão, por mais que você faça um MBA, o mercado dá um soco no teu estômago e diz, não, cara, tu tá no caminho errado. Não existe playbook perfeito. Vai pro outro caminho. Como é que foi esse começo, assim, cara? Porque tu fez o field sales ali no início. O que é que tu ouvia do mercado? Como é que tu vendia para que as pessoas te recebiam? Como é que eles te recebiam? Conta um pouquinho desse começo. Eu acho que, tipo assim, isso se tornou até um valor da Talos, né? Um valor lá no nosso código de cultura, que a gente coloca lá evolução contínua. Então tinha um drive muito grande de evolução contínua, né? Por ter esse drive, Felipe, os nãos que a gente escutava, eu entendi o que eu poderia melhorar com aquele não, o que eu poderia aprender para poder otimizar e para poder crescer, certo? Então era isso que a gente olhava no dia a dia, na prática, tá? Então os nãos que a gente escutava, né? O produto não atende agora, servia de feedbacks para me voltar para casa e melhorar, seja na minha máquina de venda, seja no meu suporte, na minha implantação, ou seja no meu produto. Então o produto da Talos começou até a crescer mais rápido e melhor com a máquina de vendas mais forte. Porque como eu tinha minha cabeça de tech, e nesse tempo ali, além de fazer a máquina de vendas, eu era o CTO da empresa. Eu estava tocando a programação. Imagina tu sendo CTO, tu tinha uns termos técnicos demais, assim. Exatamente. Era difícil. Eu sabia dividir, parece que virava uma chavezinha na minha cabeça, que depois eu me tornava vendedor, eu voltava para dentro da casa, eu sabia falar a linguagem do programador. Isso me ajudava, por estar dentro da máquina de vendas, me ajudava a melhorar meu produto. Boa. E eu voltar para melhorar o produto, certo? Então, assim, esses nãos que a gente escutava, até uma venda que eu não fazia, eu voltava com aprendizado. Seja para produto, seja para processos, eu entendia que eu precisava melhorar alguma coisa, certo? E isso é um drive que todo empreendedor precisa ter, porque tem muita gente que para no caminho só porque escuta não.
Sim. Não dá certo, Você não dá recebe certo. 10 nãos e um sim, aí acha que é ruim. Aí acha que não era para ser, tal, enfim, desiste. Cara, foi 3 anos dando muito errado para começar no 4º ano a dar certo, né? Lá na Sim, fase pré-operacional da TAS para em 2019 dar certo. sim. Tinha vários insumos, né? A minha mãe já estava falando para mim nesse tempo lá, eu brincava que nesse tempo nem minha mãe acreditava mais em mim, né? Já estava mandando eu procurar um emprego há muito tempo. A minha também. Entendeu? Então, assim, por não desistir, por voltar para casa e ter esse drive de melhoria contínua, eu fui aprendendo. Demorou Sim. mais, porque eu não tinha referência. Aí agora todo mundo aqui tem referência, certo? Então demorou mais. Mas é possível. Então, assim, eu tinha um drivezinho, uma chavezinha que eu voltava, cara, o que eu preciso aprender? O que eu preciso otimizar? Se eu faço. Tem 2 caminhos. Eu estava naquele tempo até do field sales ou do inbound. Pô, se o inbound não é para mim, até naquele tempo que o field sales fazia 8 mil, eu tinha que voltar para entender como é que eu faço o 9. Eu Sim, preciso olhar como é que eu faço o 20, que não dá para você pular de 8 para 20 assim da noite pro dia. sim. Então, como é que eu faço 8,5? Como é que eu faço 9? Como é que eu faço 10? O que é que eu otimizo? É a lista que eu tenho que prospectar mais? O que é que eu tenho que fazer? Na minha visão, o principal para quem está querendo aqui fazer o que a Hub fez, o que a Talos fez, essa história de escalonar, né? Escalar o teu produto, acho que o principal está aí. Acho que a grande bizu está aí. É de ir para o mercado, entender o que é que aconteceu e analisar o tempo todo. Nós chamamos de cultura do feedback, né? Isso. Você tem que dar quando você não tem time, você tem que se autodar um feedback. Então aí você tem que fazer, o que é que eu errei? O que é que eu disse errado? O que é que eu posso melhorar? Onde eu posso aprimorar a minha venda? Onde eu posso investir aqui de maneira mais inteligente, né? Para mim, as pessoas acham que venda é o cara ser o bambambam das vendas, é o cara que fala muito bem, que consegue vender até casa pegando fogo. Antigamente, na época dos meus avós era assim. Era o vendedor que vende da lábia, vendedor bom é de lábia. que vende até casa pegando fogo, nós chamamos, né? Mas agora, nesse momento, vendas virou muita ciência, né? Virou muita matemática, 100%. muito dado, 100%. muito aprendizado de ir para campo, porque cada negócio tem suas distinções, né? Então, eu acho que o principal, que é a dica que vocês têm que anotar aí, cara, a gente vai ensinar, assim, boas práticas, a gente tá dando aqui boas práticas, mas vocês vão ter que ir para campo e vocês vão ter que ouvir os sims e os nãos e vocês vão ter que trazer de volta para replicar, né? Para ter um processo de aprendizado e replicar o que deu certo e melhorar o que deu errado. Não é isso? E tudo, exatamente, tudo dá para melhorar. Até no inbound, pô, Arthur, faz tantos mil, dá para melhorar ainda. Tem coisa para melhorar, tem desperdício, é igual um processo de produtivo, né, de produção. Você tem que encontrar qual é o desperdício que tu tá tendo ali, as evasões que tu tá tendo na esteira de produção e vai otimizando, melhoria contínua, Exato. certo? E eu sempre tive esse drive, né, esse drive de melhoria contínua. Baseado nisso, a gente foi otimizando e crescendo com cada não, com cada resposta negativa que a gente recebia, a gente não voltava para poder sem um aprendizado. Sim. Eu não podia voltar para casa sem aprender alguma coisa, sem otimizar alguma coisa. Sim. E é por isso que eu não desisti, porque parecia que eu estava encontrando a fórmula mágica, estava encontrando o caminho, estava corrigindo coisa, encontrando o caminho. E o empreendedor é isso. Empreendedor bom, que tem sucesso, é um bom resolvedor de problema. É um bom cara para encontrar as sacadas e conseguir fazer o negócio acontecer. E como eu falei, o empreendedor é drive. É mente. É mente. Isso, entendeu? mentalidade. Então, exatamente. Que é uma das coisas que a gente está passando por aqui. Assim, para vocês, para a gente conseguir fazer um grande resultado, a gente tem que mudar a nossa mentalidade, logo de cara. Primeira coisa, eu sou admirador demais do Flávio, né? O Flávio Augusto está na Bossa Nova Investimentos. Também você está junto com ele lá na Clex Club, né? Isso, eu faço parte do Mastermind. Hoje em dia eu faço parte do Mastermind do Flávio Augusto. E a gente estava vendo um vídeo dele aí que ele fala o seguinte, eu até compartilho com a galera aqui, que 2 coisas que fazem dinheiro, é conhecimento e mentalidade. Conhecimento e mentalidade, é o que faz dinheiro. Você ter conhecimento de mercado, aprendizado, esse aprendizado de você entender o que você está vendendo, entender o seu mercado, e a mentalidade positiva de nunca desistir, de sonhar grande, de pensar um volume, um resultado que você não está conseguindo tangibilizar agora, mas você consegue visualizar e sonhar com isso e todo dia correr atrás. Ele fala sobre isso, eu achei fantástico sobre esse assunto. Mas, cara, sobre aprendizado, assim, eu acredito que o mais difícil é sair da inércia, na minha visão, sabe? Porque depois que durante o percurso, você vai ter muitas dificuldades. Quando está com grandes números, né, como hub local,
como o Thales, aí é porrada para todo lado, né? Aí vira uma briga de pancadaria, assim. A gente está no mercado aqui se defendendo o tempo todo, vendo vários setores, vários desafios que nós temos como empresa, mas nós temos o quê? Nós iniciamos um negócio de sucesso. Sim. A coisa andou, faturamos milhões de reais, então isso já nos dá uma estrutura para aguentar as porradas do mercado. Aí o restante é se manter nesse sucesso e continuar crescendo, né? Esse é o grande objetivo. Mas quando a gente inicia, a gente tem muitas dúvidas, né? A gente tem, cara, para onde é que eu vou? Qual o caminho que eu ando, né? Então, eu imagino que esse teu início aí, qual foram as maiores objeções assim, que tu teve, assim, quando estava começando lá atrás, que tu levou como aprendizado? Fora desse cara aí que já disse para ti que tu não sabia vender. Eles disseram na tua cara assim, tu não sabe vender, cara, sai daqui. Mas qual foi outros aprendizados assim no dia a dia, dos primeiros clientes ali, para poder sair dessa inércia? Cara, no começo, nessa fase pré-operacional, de 2016, 17, 18, era muito aprendizado. Embora que eu não vendia naquele tempo, né, como eu vendia depois de 2019, eu já tinha algumas prospecções que eu fazia, né, para tentar vender. Então, basicamente, o que eu fazia? Nessa fase pré-operacional, eu ganhei muito aprendizado para produto. Porque como eu comecei muito no começo ali do hype, antes do hype ali da empresa precisarem usar o WhatsApp ali para atendimento, enfim, eu comecei num momento que as empresas não estavam buscando isso. Sim. E eu precisei modelar o produto, do que as empresas precisavam naquele momento, tá? Sim. Então eu comecei a modelar, eu comecei a entender o primeiro módulo, que as pessoas às vezes nem sabem disso, o primeiro módulo que eu lancei na Talos com o Megasac, era um chatbot para automação. Depois eu lancei a TAI, que é a Talos Artificial Intelligence, em 2016, que era para criar automações de conversa. Eu pensava que o hype era automações, que eu pensava que o hype naquele tempo era IA. Mas depois eu entendi, Felipe, que não era IA. As empresas precisavam, primeiramente, organizar os canais de comunicação para depois querer otimizar. Sim. Por que ela vai querer automatizar algo que ela nem está fazendo ainda? Que ela não está nem fazendo de forma manual? Isso. Então, assim, às vezes as empresas não dão certo, né? Porque eles não sabem enxergar o time do mercado, não sabem enxergar o ICP correto, né? Quem é o cliente ideal. Que é um dos fatores de sucesso, tempo, timing. Exatamente, achar o time correto, que é o Product Market Fit, né? Tu encontrar o produto ali correto e o nicho, enfim, quando eu encontrei isso, foi ali que eu fui escalando. Então, no começo, o aprendizado era 100% produto. Sim. Produto, 100%, melhorar produto, melhorar produto, melhorar produto. 2019, o aprendizado era escala. A minha cabeça já mudou. O drive era escala, escala, escala. Se eu pudesse até inverter, eu acho que a força que eu dei muita força para produto no começo, eu deveria ter dado proporcional. Melhora produto, escala, melhora produto, escala. Porque, cara, se tem uma coisa que aceita desaforo, que tu pode errar, é com dinheiro no bolso. Sim. Se tu erra, perde o time. Sem dinheiro, tu não volta. Tu pode quebrar e às vezes quebra tão feio que você não volta atrás. Verdade. Então você tem que vender. Então, meu conselho para empreendedor é, cara, encontrou o time correto, tenta vender. Vai tentar vender, vai pra rua. Sim. Porque, no mínimo, você pode até não vender, mas você vai saber o que você precisa corrigir para poder vender. Depois que você encontrou, pô, tô vendendo, melhorou, cara, escala, foca em escala. Que é o caso da sorte dos parceiros, né, da Reblocal, né? Os caras estão já com o produto validado, pronto. Então é o Arthur ali 2019. Agora é escalar. Vender. Um pouco no teu mercado, assim, até em comparação ao nosso, até para a gente poder ter um background legal aqui, a gente também tem uma certa dificuldade de entendimento do nosso mercado, né? Porque nós trabalhamos com marketing local, esses multicanais, né, de mapas e listas da internet. E muitas empresas e empreendedores no mercado, que são os nossos clientes, né, o negócio local, eles não entendem ainda a real importância e o real valor, né, de maneira geral, tá? Estou falando de amplitude, muito parecido com o que aconteceu ali no pré-omnichannel, digamos assim, em relação ao conversacional do WhatsApp, né? Que o WhatsApp explodiu em 2016 ali, né, mais ou menos. A pessoa dá uma explosão grande, as pessoas começaram a utilizar, e eles foram entendendo o valor também disso com o tempo, né, da construção disso. Acho que em 2020 para agora foi realmente que começaram a conceber ainda mais a importância disso, né? Então a gente tem ainda um desafio a gente evangeliza muito aqui na Hub Local. Apesar de ser um produto que já tem 20 mil locais, né, 20 mil estabelecimentos com a gente nesse exato momento, todos os tipos, assim, vários tipos de segmentos, alguns segmentos bem condensados já, então isso ajuda na prova social, no case,
mas ainda tem que ter um processo de entendimento do cliente final, porque eles olham muito para o nosso negócio, compara muito com outros tipos de marketing, né? Como o tráfego pago, como o próprio SEO, né? A própria otimização do site, eles ficam em dúvida, assim, às vezes. É muito comum aqui, costumeiro, a gente vende para o cliente, a gente explica para ele, olha, é multicanal digital aqui em mapas e listas e tal. Aí o cara vem no meio do processo, tá, mas tu não tá atualizando meu Instagram. A gente, pô, não, mas a gente não te vendeu rede social, a gente não faz esse trabalho de redes sociais. Né? Mas a cabeça do empreendedor ainda que precisa ser treinada e educada, né, a respeito do que nós estamos vendendo, que é nossa responsabilidade, inclusive, fazer isso. Às vezes ele confunde ainda um pouco o nosso mercado. Então, por isso, eu imagino que tu teve esse desafio também, né? Bem no estágio inicial ali, você estava desbravando. Então, eu fico perguntando para ti, a minha pergunta que eu era para ti, como é que tu conectava? Como é que era realmente de fato assim? Você falou que você tentava não conectar em cima da tecnologia, até porque o pessoal não sabia que nem existia de fato, né? Então, não sabia não tinha nem a dor, não existia a dor. Qual era a dor que tu buscava atender naquele momento nos primeiros clientes? Eu comecei a entender que eu comecei a entender algumas dores. Você tocou um ponto importante. Como é que tu conecta, Arthur? Com dor. Com dor. Ponto. Você só conecta com a pessoa com dor. No final das contas, as pessoas só tem 2 motivos que as pessoas vão comprar do teu negócio. Ou porque ela vai economizar alguma coisa, certo? Ou porque você vai resolver algum problema dela. No final das contas, ou vai fazer ela ganhar mais, ou vai fazer ela gastar menos. Esse problema dela, ela tem que saber, ela tem que ter o problema previamente, ou você pode dizer para ela o problema? Cara, você pode fazer um trabalho de, como você falou, evangelizar. Educação. A educação, a evangelização, ela tende para empresas que são startups muito pioneiras naquilo que fazem, elas precisam fazer um trabalho de evangelização forte para mostrar para o mercado que é uma dor. Sim. Que isso existe, que às vezes a pessoa não sabe que existe essa dor. Isso é um problema. E quando a pessoa não sabe que existe essa dor, elas se sentem, como é que chama? O cuidado, tem que tomar muito cuidado com essa questão, porque às vezes elas se sentem afrontadas. Exatamente. É meio como dizer assim, Felipe, tu tá gordo, eu tô gordo, eu me sinto gordinho. Tá? Então, ou seja, mas se eu não me sentisse gordinho, eu falar, pô, cara, que fila da puta, o cara tá me chamando de gordo, né? Então, essa é a reação, tem que tomar muito cuidado quando for trabalhar com a dor. Aí, partindo desse princípio, até uma das análises que eu faço, também a Talos, no começo, teoricamente não deu certo, mas eu acho que deu certo, sempre deu certo, porque eu estava aprendendo alguma coisa, não estava com dinheiro, mas estava aprendendo alguma coisa, mas no começo era muita evangelização. Como eu não estava num ecossistema que eu estava com aportes, dinheiros ali infinitos, que muitas startups começam meio que com dinheiro infinito, né? E agora tá meio que fechou as torneirinhas, mas... Não, acabou, dinheiro infinito acabou, para mim não tem não. Mas tinha essa coisa, tinha gente que acessava o dinheiro ali infinito, e basicamente, cara, no meu mercado tinha um concorrente meu que levantou, mas só agora, não naquele tempo, né? É 100 milhões de dólares, então assim, se você tinha muito dinheiro, naquele tempo, se eu tivesse muito acesso a capital, o que eu ia investir em 2016, 2017? Evangelização. Eu precisava abrir um mercado. Mas eu não dei certo naquele tempo, a nível financeiro, de crescer, porque eu não tinha a bala na agulha para fazer o negócio evangelizar ali, para crescer, para fazer a dor acontecer. A dor se tornou muito, muito latente do meu negócio na pandemia. Olha aí. Por quê? Porque a pandemia forçou as pessoas a saber que preciso vender no digital. E o WhatsApp foi o principal canal. Antes da pandemia, eram pouquíssimas pessoas, eu poderia até vender para aquelas que já vendiam no digital, mas como eu não entendia muito bem do ICP naquele tempo, pouquíssimas pessoas vendiam no digital. Então, e quando queriam vender no digital, iam fazer um e-commerce. Na pandemia, elas começaram, cara, eu preciso vender, e qual é a forma mais fácil de vender? O meu cliente está falando comigo no meu WhatsApp. Eu preciso escalar isso. Então, quando na pandemia o cliente entendeu que era dor, eu não precisei mais evangelizar. Isso. Mas no começo de mercados e de startups começam numa fase de evangelizar. Sim. Depois da pandemia, eu precisei investir em quê? Em máquina. Tracionar, porque as pessoas já sabiam da dor. Né? E eu conectava com ela como o quê? Eu conectava com ela exatamente no relacionamento. Qual era o meu pitch? Né? Eu falei, cara, a Talos ajuda você a estruturar toda a tua jornada relacional no digital. Seja ela humanizada, onde você conecta diversos agentes conectados para montar a tua máquina de vendas, ou seja ela automatizada, onde tu pode criar chatbots, robôs para automatizar determinadas etapas do teu relacionamento. Sim. Aí eu te pergunto,
Tu se relaciona com o teu cliente? Claro, todo mundo se relaciona. Toda empresa se relaciona. Todo mundo precisa se relacionar. Todo mundo precisa se relacionar. Então, tu se relaciona no marketing, para fazer marketing, tu se relaciona para fazer vendas, para fazer suporte. Então, me conectava na pessoa, na dor do relacionamento digital. Perfeito. Aí, Lindo. pronto. Aí, quando eu acertei que isso... geralmente as empresas naquela época, eu imagino, não tinham nada, né? nada. Resolviam com... Né, eu tenho 3 celulares aqui Cara, e vou atender na galera, a né? pandemia, quem estruturou bem o digital, cresceu, Uhum. nunca mais voltou. Saiu a pandemia e ficou no digital. Sim. Conheço diversos, que Sim. hoje as máquinas principais são no digital. Sim. Conheço diversos clientes que são assim. Então, basicamente foi isso. Que legal. Então, a gente ajudou empresas a estruturar o relacionamento digital. Então, a dor estava muito latente, é como tu falou. Sim. Antes a dor não estava latente. A dor era, ok, sei que existe isso daqui, mas era uma cereja do bolo que eu nem precisava, eu estava construindo o bolo ainda. Sim. Então, assim, depois da pandemia, não. A precisou ser essencial. Não, aí a pandemia criou uma necessidade para sobrevivência, né? Aí, para fazer a Talos dar certo antes, eu precisava ter tido muito investimento em evangelização de mercado. Sim. E eu não fui por esse caminho, fui pelo caminho. Teve a evangelização, foi a pandemia. Foi a pandemia, exatamente. Um dos pontos que eu gosto de frisar muito nesse momento, assim, até para a gente puxar aqui mais um assunto, é que quando você está começando, né, a fazer as suas primeiras vendas, eu costumo dizer que venda é conexão. A primeira coisa que você tem que fazer é conectar. Antes de vender teu produto, tem que vender conexão. Na minha visão, tá? Eu nunca vendo conexão atacando ninguém. Então, por isso que estou falando muito da dor aqui, porque eu tenho visto no nosso mercado, né, alguns irem pela estratégia de atacar o cliente, dizendo que ele não está bem posicionado, está faltando avaliação, está faltando foto, está faltando não sei o quê. Isso não conecta. Isso não conecta. Isso é a educação. Cara, isso é educação. Você não vai conectar nunca com o teu cliente se você só atacar, botar medo. Isso. Isso é até uma coisa para quem entende de perfil comportamental, né? Eu também comecei a estudar muito perfil comportamental, então assim, cara, nem todo mundo toma decisão por medo. Não. Nem todo mundo toma uma decisão por medo. Tem gente que trava no medo. Exato. Tem gente que nem vai olhar, vai sentir uma afronta. Então depende do perfil do cara. Vai ter gente que vai conectar. Aí a taxa de conversão que eu falei vai conectar um percentual ali naquela tua estratégia de conexão por medo. Um percentual vai conectar, outro percentual não vai. O que eu gosto de conectar com as pessoas, você falou um ponto muito importante, que vendas é conexão. Venda, e como é que você faz conexão? Tu se conecta comigo só eu falando ou também te escutando? Escutando. Às vezes muito mais escutando. Principalmente em vendas é escutando. Então eu tenho que entender o meu cliente. A venda que eu acredito, a venda que eu montei na Talos, não foi a venda do lero-lero do papo. Da apresentaçãozinha. Não é do PowerPoint. É escutar. Cara, me explica teu negócio. Como é que ele funciona? Como é que tu vende? Como é que as pessoas vão na loja, falar no caso de vocês, como é que as pessoas vão na loja? Como é que elas conhecem tua marca? Beleza. Cara, entendi. E se hoje em dia tu acha que tu já atende o potencial máximo da tua loja? Quantas horas ociosas tem? Olha aí. Vai questionando, vai perguntando. E ele mesmo vai te dizendo o problema. Ele mesmo vai te dizendo o problema. E uma vez que ele botou tudo na mesa, que ele tende a ser transparente, fala, cara, eu consigo te ajudar. Isso. Se tu tivesse mais visibilidade, as pessoas conheciam a tua marca. Exato. Se as pessoas conhecem a tua marca, ele, seria legal, lógico que é bom conhecer. Sim. E se eu te falar se tu concorda comigo que hoje em dia o maior buscador do mundo, as pessoas vão, antes de comprar algo, é o Google. Se tu não tá bem posicionado no maior buscador, qual a probabilidade de ter gente na tua loja? Pronto, pergunta retórica. É menor. Não, e deixa ele falar. Deixa ele falar. Deixa ele falar, que ele vai dizer, ele vai dar essa resposta para ti. Exatamente. Ele começa a perceber que ele precisa de você. Essa é a conexão. Que você vai ajudar ele. Se ele perceber que tu tá querendo só bater meta, tá querendo só o dinheiro dele, ele não vai fechar contigo. Ninguém gosta de comprar. Me diga uma pessoa que nasceu, acordou e disse assim, rapaz, eu quero comprar. Se a pessoa for doente. É difícil ter uma pessoa que só quer comprar. A pessoa compra porque ela quer resolver uma dor. Sim. Ou ela vai ganhar mais, ou ela vai gastar menos. Sim. Na hub local, ela vai conseguir as duas coisas. Exato. Concorda comigo que ela vai gastar menos se ela diminuir a improdutividade das pessoas na loja? Exato. Concorda comigo que ele vai ganhar mais se aumentar o fluxo de pessoas na loja? Exato. Entendeu? É isso aí. E essas perguntas que estão pegando aqui, pessoal, anotem essas perguntas. Anotem. É isso que é venda. Isso é venda. Tá? A venda não é PowerPoint,
Não é crachá, não é blusa, nada disso. E um dos pontos que a Hub Local fez, muito bem feito, e a Tasca Talos também, que ele contou um pouco dessa história, foi dar esse tipo de conexão com o cliente. A gente conecta de uma maneira muito mais suave. Ao invés de eu chegar para o cliente dizendo assim, olha, eu fiz aqui uma análise do seu negócio e vi esses problemas aqui, né? Que é legal, não tem nenhum problema, mas eu não acho que é o momento da conexão. Quando você faz isso, você está pulando uma etapa da venda. Você está indo para o momento de educação. Que é de o cara não sabe da dor. É como se tu estivesse chamando o gordinho de gordo. E ele não gosta de o cara saber que está gordo. Ele não quer um professor. Ele não quer um professor. Ele não quer um professor. Ele quer alguma coisa que tu veio solucionar para a vida dele. O que é que os negócios locais querem? Na tua época, na nossa época agora, tá? Na época que da Talos estava começando, na época Hub Local. O que eles querem, cara, é vender mais, é crescer o negócio dele. O que eles querem é economizar. O que eles querem é mais tempo, né? Isso que eles estão buscando. Então, esse tipo de conexão tem que ser iniciado antes de qualquer coisa, tá? Esse é o grande segredo aqui. Acho que a Talos fez muito bem quando estava falando aí da questão do relacionamento. Cara, sensacional essa conexão. E o que nós temos que aprender aqui, acho que a gente pode trazer aqui para o mercado da Hub Local, é como a gente faz essa mesma conexão, olhando muito para o quê? Para fluxo de loja, para a gente trazer mais clientes para aquela loja. Exatamente. Eu peço chegar para um dono e falar assim, opa, tudo bem? Isso aqui da Felipe da Hub Local. Vem cá, você tem interesse em ter mais clientes, trazer mais clientes para sua loja? A gente tem aqui uma série de negócios aqui interessantes que eu queria te passar a respeito disso. É interessante para ti isso? O cara vai falar, claro que sim, estou aqui precisando de clientes. Quem não quer? É uma pergunta retórica, né? Pois, olha, eu tenho aqui uma solução que pode te ajudar. Queria passar um tempo aqui contigo, passar um tempo aqui conversando, trocando uma ideia. Quero te ouvir, né? Quero ouvir teus desafios relacionados a exatamente esses problemas. E aí a gente começa aqui o nosso negócio. Uma entrada super tranquila, leve, melhor do que eu chegar com um diagnóstico, dizendo assim, opa, tá aqui meu diagnóstico do checklist, não sei da onde, que tem problema de avaliação, problema de não sei aonde, olha aqui como tu tá ruim no Google, olha como tu tá ruim no Facebook. Não é esse o caminho. Isso aqui tu mostra, tu nem o mostra, na verdade. Tu usa como, prancheta no braço, e aí se ele começa a fazer as perguntas para ele dizer que tá com problema. Tu começa a falar, olha, opa, tá até me ouvindo aqui, meu celular. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você tá a sua empresa no Google hoje? Me diz aí. Blá, 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 blá. Cara, eu não estou fazendo nada, botei meu sobrinho para fazer aqui, eu abri um registro aqui, qualquer, mas você hoje tem respondido as avaliações do seu negócio? Não tenho respondido as avaliações do meu negócio. Estou botando aqui um pouco para o mercado aqui, para eles entenderem, né? Esse tipo de conexão é de suma importância para quem está iniciando. Ao invés de ficar batendo de frente com o cliente, você faz ele dizer que ele está com problema. Você tem que conduzir. Você já sabe, você sabe que ele não está respondendo a avaliação. Você sabe que o Google Meu Negócio dele está desculpa a palavra, uma bosta. Não está legal. Tá? Você já sabe disso. Tu chegar para ele mostrando isso, vai estar afrontando ele. Mas tu chegar para ele fazendo perguntas certas, para que ele responda e você vai direcionando para o assunto, meu amigo, essa conexão é linda, vai ser natural e vai dar essa percepção que o Arthur disse aqui, né? Que você não está querendo só bater meta, querendo vender um produto. Você está querendo encontrar uma solução para o problema da vida dele, do negócio dele. Tá? E entendendo que o cara não quer ficar mais bonitinho no Google. Ele quer o benefício por trás de crescer no Google. E às vezes o cliente não sabe disso. Não sabe. E você não sabe nem quantas pessoas estão pesquisando pelo segmento dele. Exatamente. Então, por isso que as perguntas, a escuta, para saber que fase está o cliente. Vai ter cliente que vai estar na fase que tu falou. Vai ter cliente que está um passo atrás. Sim. Vai ter cliente que vai estar um passo mais à frente ainda. Exato. Que isso aí já é básico, entendeu? Exato. Então, você precisa entender que estágio de maturidade o teu cliente está. Sim. Uma vez que você entende isso, você vai ajustar o teu pitch, né? Sim. O teu discurso, a tua linguagem baseada no estágio que o teu cliente está. Bom ponto agora para a gente continuar aqui nosso bate-papo, né? Vamos terminar 4h30, estamos aqui 4h10, vamos tentar finalizar com essa parte de pitch, né? Primeiro perguntar se o pessoal está gostando, né? Acho que é bom aí, pessoal. Vamos lá se interagir. Estão gostando aí? Tá dando ok para vocês? Comenta aí. Inclusive, bora ouvir também, né? Se vocês têm alguma pergunta aí, pessoal. Coloca no chat aí, né? Pode puxar aí, alguém quiser levantar a mão, pode perguntar. Se vocês querem que a gente comente algum assunto, pode levantar a mão aí. Opa, tem uma pessoa que levanta a mão. Pode liberar o áudio para ele aí? É o Klimber. Por favor. Boa. Boa tarde.
Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Obrigado aí pelo papo, tá maravilhoso. Boa. Qual a tua pergunta? Nesse assunto que vocês acabaram de falar aí, eu achei bem legal isso, porque são duas abordagens diferentes, né? A gente que está no PAP, a gente tem muita tendência de chegar, observar, ver, parar na porta do lugar, ver o que está faltando e ir diretamente nisso ali. Agora, no PAP, por exemplo, a gente consegue trazer essa mesma abordagem, será? Será que a gente consegue essa abertura com o proprietário para ter esse tipo de conversa, essa conversa mais mansa que você está falando aí, essa conversa que ele vai pegar e vai ver, poxa, é sério, eu estou precisando desse pessoal aqui, sabe? Assim, nessa facilidade de trazer o proprietário, trazer o decisor ali e ter essa conversa com ele, que é um papo mais profundo, ele tem que estar bem disposto a bater um papo, né? Lógico. Como é que vocês têm essa experiência? Tudo também aí, tu tá trazendo a tua pergunta, ela tá numa fase do funil muito ali da geração de demanda, né? Tu tá gerando uma demanda pro teu funil, para começar uma negociação com o teu funil quando tu vai porta a porta. Isso. Certo? É um pré-vendas aí. É um pré-vendas. Então, basicamente, cara, tu vai ter que colocar uma etapa aí, onde nesse processo de qualificação, tu entra na loja, como tu falou mesmo, já entra, e começa a entender a loja, falar com os atendentes, as pessoas, e perguntar, cara, o dono daqui, né, o proprietário, ele fica na loja, ele vem aqui para cá sempre, sim. Deixa eu te perguntar uma coisa, vocês têm horas, falando com o atendente lá, vocês têm vocês acreditam que tem horas ociosas aqui na loja e daria para essa loja vender mais e, consequentemente, as pessoas ganhar mais comissão, enfim? Ou talvez a atendente vai falar que sim, que sempre dá para vender mais. Tá, então tu consegue me conectar com o dono, porque eu tenho uma solução para ajudar ele a vender mais. Isso, ponto. Não precisa explicar o Google Meu Negócio agora nessa fase, porque não está na fase. Tá na fase, não é fase para vocês venderem Google Meu Negócio, ou vender que vocês têm um problema na avaliação, ou nas fotos do Google. Até porque às vezes ele nem sabe o benefício do Google. Não sabe. Às vezes o vendedor não sabe disso, se tu chega com essa abordagem, você queima a venda. Tem muitas coisas que vendedor queima a venda por antecipar, às vezes, o discurso. Entendeu? Trazer uma, por exemplo, uma proposta para um cara que nem sabe se quer comprar teu produto. Isso acontece. A gente vai falar sobre pré-vendas amanhã, tá, pessoal? Aqui é mais sobre vendas, mas a dica do Arthur foi linda, linda, linda. Não vou falar amanhã sobre técnica de pré-venda. A técnica principal de pré-venda é abrir a porta. É abrir a porta. Ele falou bem, ó, quando você chega lá, abre a porta da loja, né? É quase isso. Você tem que primeiro entrar na porta da loja. Você tem que entrar porta adentro, né? Já no nosso que nós estamos discutindo aqui, é no momento que nós já entramos porta dentro. E eu vou dar um exemplo. Isso aqui que eu falei pro pessoal do porta a porta, né? Cara, vai ser muito mais escalável. Essa fase aí de gerar a demanda, gerar a lista, despertar o interesse do cara, esse discurso que eu falei, cara, eu faria por ligação. Total. Pô, liga para esses caras, entendeu? Fala com a atendente lá, tal, e começa a abordar. O principal é não ser robotizado. Exatamente. Baseado nisso, tu vai conseguir gerar uma lista muito mais assertiva. Porque tu vai, em vez de tu tá batendo na porta para falar com pessoas que nem, né, enfim, pedir para falar contigo, tu já gerou uma lista de pessoas que querem falar contigo. Aí depois tu vai pro campo. Tu pode fazer um funil combinado, onde tu tem o outbound ali para gerar a tua demanda. Sim. E tu faz a venda local. Presencial. Vai apresentar local. Exatamente. Você fez uma ligação para saber se o dono está em determinado horário. Isso. Né? E aí você vai lá na determinado horário que o dono está lá presente para você conversar com ele. Vai ser muito mais assertivo, o teu potencial, amigo, vai ser muito maior de fechamento. Isso. Olha, amanhã a gente vai falar muito sobre isso, tá? Obrigado, mas gente. De entrar pela loja, entrar pela porta da loja, a gente tem. Vou dar só uma técnica aqui que eu fazia muito. Olha que coisa bem singela. Eu sempre fui meio mala, assim, sabe? Sou mala. Então, o que é que eu fazia? Geralmente, quando eu queria queria vender para um salão de beleza, eu ia cortar o cabelo lá. Salão de beleza. Eu preciso cortar meu cabelo, todo mundo precisa, né? Cortar meu cabelo, chegava lá, batia um papo com o barbeiro, né, que tava comigo. E aí eu perguntava, e aí, que é o dono? Geralmente, em pequenos negócios, o dono é o próprio cabeleireiro, né? Então, aí eu falo, pô, tu é o dono daqui, que legal, cara. Sou cliente aqui e tal. Cara, eu tava passando aqui em frente, mas, bicho, eu pesquisei no Google, não encontrei vocês. Você tá sabendo disso? Como é que tá o teu negócio? Aí ele começava no bate-papo, que barbeiro gosta de conversar, né? Bater um papo. Cara, realmente tá fazendo nada ainda sobre isso. Cara, eu tenho uma solução que resolve esse problema para ti. Tem uma solução que vai trazer mais clientes para ti. Tu quer mais clientes? Tem interesse?
Com certeza, que é o teu interesse. Pois, eu saí do cabeleireiro, então pode estar aqui, assina aqui esse contrato aqui de o valor da assinatura, a gente começa já imediatamente já resolvendo esse teu problema. Então, esse tipo é um tipo de entrada, tá? Um tipo de entrada de consumo, de abordagem, exatamente. De você chegar, opa, quero falar com o dono aqui porque eu quero elogiar a casa, né? Quero falar bem. Aí pergunta pro cara na hora que o dono vem falar contigo. Exatamente. Tem muitas estratégias. Tem estratégia dessas que são mais malas, né? De você entrar e consumir, virar um cliente potencial daquele cliente que você quer. Mas também tem a técnica de você, não, eu não vou entrar dessa forma, até porque às vezes você não consome exatamente o produto daquela pessoa, então você vai entrar realmente no estratégia de abertura de porta. E a estratégia de abertura de porta, você tem que vender exatamente o que você falou, você tem que vender solução para essas pessoas. Você tem que perguntar para ela, pô, tô vindo aqui e tal, vem cá, o dono vem muito aqui, como você falou, né? E aí você dá um gatilho, qual gatilho? Olha, assim, é importante ter mais clientes para cá, vocês têm interesse ter mais clientes para cá, lógico, a atendente, o dono, todo mundo vai falar, sim, é importante, o dono está precisando, a empresa está precisando, e aí tu conecta nesse momento. Exatamente, porque principalmente, porque tem muitos vendedores que cometem o erro, que eu acho que todo mundo deveria anotar. Nota aí, pessoal, estou dando dicas importantes aqui. Foca na solução, todo dono é apaixonado pelo seu produto, foca na solução do que teu produto resolve e esquece de focar na dor. Isso. O cara não quer estar eu acredito que o cara não quer estar. Por que ele quer estar melhor posicionado no Google? É porque ele quer estar bonito lá no ranking do Google? Não. Ele quer vender mais. Quer vender mais. Então a dor dele é vender mais. Então você vai se conectar por ele exatamente fisgando a dor dele. Você quer vender mais? Você quer vender mais? Quero vender mais. E, cara, concorda comigo que hoje em dia, para vender mais, você precisa estar melhor posicionado no digital? 100%. Sim. Deixa eu te mostrar que eu consigo te ajudar com isso. Tá? Isso. Então, assim, cara, é simples. Às vezes o vendedor complica porque ele foca tanto na solução em ser um demonstrador da plataforma, de fazer o que a plataforma é bonita aqui, tá azul ali. A gente tem um livro que é importante, viu, pessoal? Se vocês quiserem ler esse livro, que chama-se Comece pelo Porquê, de Simon Sinek. Já li. Já leu esse livro? Porquê, muito bom. Cara, a maioria dos vendedores, eles começam falando o que eles fazem, sim, como eles fazem, e às vezes não chegam nem no porquê, né? Nem no objetivo. Que é muito bom de gerar conexão, o cara sai de lá amigo do cliente. Sim. Mas no fechamento, porque é bom de fechamento. Saber de conduzir ali de fato com a dor. Exatamente. Então você tem que saber ter todos os estágios. Primeiro passo é conexão. Eu tenho que ser bom de conexão também. Tá? E o segundo passo é entender a dor. Eu preciso entender a dor do cara, eu preciso afunilar na dor e mostrar. Depois eu vou demonstrar a solução, como eu resolvo a dor. Sim. Certo? Então, às vezes o cara erra essa etapa. Fora isso, todo funil de vendas, existe a geração da demanda, certo? Depois que você gerou a demanda, existe a qualificação dessa demanda, sim, certo? Estou trazendo uma coisa ampla, tá, pessoal? Sim. Dá para você destrinchar em mais vezes. Depois da qualificação, você tem um fechamento. Sim. Né? A demonstração ali da solução e o fechamento. Quando você entende essas etapas e se conecta com o cliente em todas as etapas, cara... Meu conselho para vocês, pessoal, aqui como tem vários, todo mundo aqui aborda ou vende de um jeito, né? Tem gente que vende inbound, tem gente que vende outbound, vai em field sales. Todo mundo aqui tem que botar num papelzinho e desenhar o seu funil. Como é que eu vendo? Cara, as etapas são S. Desenhar o funil, pessoal, todo mundo. Baseado nisso. Todos eles receberam o CRM da Hub Local, tá? Boa. O CRM, tem um CRM, já ajuda, mas o CRM não tem um desenhozinho, é bom ter um desenhozinho. É bom ter o desenho do seu funil, baseado no seu funil, como funciona, como tu otimiza cada etapa. Eu acabei de dar um hack, não sei se vocês perceberam, que o amigo perguntou lá do porta a porta, né? A primeira coisa que eu ia fazer lá para otimizar o porta a porta é colocar a geração de demanda para o digital. Estou otimizando a geração de demanda, estou gerando a demanda mais rápido para, consequentemente, fechar mais. Né? Isso. Consequentemente, fechar mais. Então, sim, pessoal, entender a etapa é importantíssimo. Total. Quando você entende a etapa, Felipe, você começa a ter uma receita previsível. Sabe por quê? Porque você sabe, por exemplo, chegou um dado momento na Talos, né? Que chegava dia 10, eu sabia se eu ia bater a meta ou não. Por quê? Porque eu olhava a geração de demanda. Eu sabia que eu precisava gerar tanto de demanda nas tranches do mês, caso contrário eu não ia ter deal para fechar no final do mês. Isso. Porque venda não é sorte, venda não acontece por acaso e não cai do céu. Vendas é estatística, é matemática. Então, eu tenho uma taxa de conversão e entra uma quantidade de leads no topo do meu funil. E entendendo isso, pessoal, vocês também vão ter uma receita previsível. Eu acho que tem pontos aqui cruciais da pergunta do
Klimber, que eu não sei exatamente o nome, Klimber. Mas a pergunta ele foi muito boa, porque ele abrangeu aqui uma série de dicas, né, que nós damos, tanto de pré-venda até a área de vendas. Mas tem que entender que está sendo dito aqui que é o ponto mais importante, são as etapas da venda. Não adianta queimar etapa. Não adianta queimar etapa. Não adianta tu fazer a primeira abordagem querendo vender ou querendo atingir o cliente com dor. Ou querendo, vi aqui que tá uma merda o teu negócio. Se o cara não sentir essa dor, se tiver azar com isso, o que o cara vai fazer, ele vai desligar na tua cara e vai dizer, que fela da puta, que merda. O cara chegou logo me atacando aqui, né? Ele vai achar que não é importante. Não é importante. Alguns vão desligar na cara com raiva, outros vão dizer que o que é que esse doido tá me fazendo aqui? É por isso que assim, se você chega com uma abordagem do Google, pode ser até uma dor. Mas será que essa dor vai doer? De fato, eu tenho certeza que vai doer quando você chega na ferida lá do cara, tu quer vender mais? Isso. Pô, cara, tu bateu no coração do cara. Foca no objetivo. Como é que tu tá hoje em dia aqui de hora ociosa na tua loja? Os vendedores que estão aqui na tua loja estão realmente preenchidos ali o horário deles? Eles estão atendendo clientes ali? Não estão, eu vendo tantos mil, mas tem horas ali que fica ociosa, de tal horário. Cara, concorda comigo que você tem que aumentar o fluxo da tua loja? Que venda não é... até do teu cliente, venda também não é sorte. Não. Para poder ele vender, lá também tem um funil de venda na loja dele. Ele tem que ter gente na loja. Vamos imaginar que um varejista. Qual é o funil dele, Arthur? O funil dele, cara, a geração de demanda dele começa quando a pessoa entra na loja. Sim. Então, quanto mais pessoas entram na loja, olha a matemática que eu falei, maior vai ser a probabilidade dele fechar. Sim. E todo cliente, eu acho que sabe isso, né? Uma coisa tão óbvia. Sim. Ele precisa saber que ele tem que aumentar a probabilidade de visita na loja para que ele consiga vender. Então, você chega para ele e fala, cara, tu quer vender mais? Tá, você tá vendendo bem aqui? Tem horas ociosas aí dos vendedores? Sim ou não? Sim. Deixa ele falar, ele mesmo vai se entregar. Isso. E aí você vai se conectar. Isso, aí conecta. Quando você conectar, aí você vai trabalhar com nenhum médico. Tu já notou que o médico, geralmente, ele não vai dizendo qual é o teu problema, ele faz uma pergunta pra ti, onde é que tá doendo? Quais os seus sintomas? Ele fica Exatamente. Lá. Aí tu fala, depois tu diz todo o diagnóstico, o problema, não, pô, eu te passo essa medicação aqui, que realmente você tá com esse problema. Ele repete o que tu falou. Tu tá com sinusite. Eu tenho um remédio aqui para sinusite, que tu tá tendo sinusite. Então tu tá com um problema dos sinos. Ele começa a dizer naquilo que tu disse. Não daquilo que ele concebeu da cabeça. Ele olhou para ti, já fiz o teu diagnóstico, não fala mais nada, né? Desde que eu vou dizer que tu tá com sinusite, tá com isso, não vai dizer isso. E tem uma perguntinha que eu acho muito massa, que o vendedor tem que fazer para amarrar a venda, que é tipo assim, cara, de 0 a 10 aqui, vender mais para ti, qual é o tamanho da importância que tu dá? Pô, se ele bota 10, aí tu já chega para meter no gol no finalzinho lá da fase de negociação, que tu tá na proposta, que ele tá te enrolando para fechar, você pergunta, cara, João, tu não tinha falado para mim lá no começo que a gente começou a falar que de 0 a 10, 10 era a tua dor para aumentar tuas vendas? Por que você não tá tomando essa decisão hoje? Agora? Será que você não tá perdendo tempo? Quanto você tá perdendo comparado à assinatura que tu tá me pagando? Aí ele vai dizer, porque eu tô sem dinheiro, isso aqui. Tá, tu tá sem dinheiro porque tu tá sem nossa entrega, ou porque realmente você não tem a nossa entrega? Assim, qual a dúvida aqui? Será que se a gente tivesse dado o nosso produto já para você, tivesse comprado, será que já teria resolvido seu problema de dinheiro? E até porque o cara saber que, cara, é a oportunidade, né? O ROI que ele vai calcular. Cara, se tu aumentar, tem um cálculo simples, tá? Um cálculo simples para se fazer, que todo que você consegue fazer o cliente saber a proposta de valor. Basicamente, você sai naquela pergunta lá da horas ociosas na loja. Sim. Muitos empresários, a maioria, vai saber que, pô, tantas horas ali o vendedor fica ocioso na loja. Desculpa que eu tô imaginando aqui um ICP específico, pessoal. Não sei se vocês têm outro tipo de cliente, tá? Mas o cara tá lá na loja, lá tem horas ociosas lá do time de vendas. Sim. Baseado nisso, nessas horas ociosas, digamos que o cara falou 3 horas. O dia produtivo tem quantas horas lá? 8 horas. 8 horas. Pô, se o cara tem 3 horas e ele tem, ou seja, 5 horas apenas é horário produtivo do cara, tô citando um exemplo aqui, tá, pessoal? Tá. 5 horas é o horário produtivo, ele tem 3 horas de possibilidade. 3 horas representa quanto do todo da venda do cara? Representa X mil. Então, concorda comigo que se ele aplica uma produção a mais de 1 hora a mais,
já dá para você calcular o ROI de quanto esse cara vai vender mais. Olha aí. E você já faz o cálculo para ele para dizer, cara, se eu aumento 1 hora a mais para que de 5 horas produtivas vire 6 horas produtivas, tu aumenta tantos R$1.000. Quanto isso representa da minha assinatura? Qual percentual representa? Nada. Quando o cara Digo logo, entende isso, nada. quando o cara entende isso, cara, a venda fica muito mais fácil. Sim. A venda fica muito mais fácil, entendeu? Total. Cara, gente, vai estar gravado, obviamente, esse momento contigo, mas anota esses pontos aqui, que é exatamente a estratégia de vendas que a gente fez, que a Talos fez, que a Hub Local faz, para conseguir fazer mais vendas do que a maioria, tá? Boa. A gente está no final, já faltam 5 minutos para a gente finalizar, para a gente cumprir o nosso horário, né? Mas eu queria ouvir mais perguntas aí para a gente finalizar. Acho que o Paulo Pelaz está com a mão levantada, o Lucas também. Paulo, meu amigo, Pelaz. Na hora, galera. Muito bom papo aí. Mega aula aqui, aprendendo junto com vocês. Não de hoje, mas de muito tempo já. E eu estou exatamente nesse momento agora, rodando as primeiras campanhas inbounds, contratando as primeiras 3 pessoas do time outbound. E aí, assim, para vocês dois que já fizeram vários rolês desse sentido aí, uma pergunta, cara, para construir time de vendas. Em que momentos que vocês pensaram e disseram, olha, é melhor fazer isso no digital, é melhor fazer isso presencial, o time de vendas vibra mais no presencial, tem que ter a buzina, tem que ter um hino, não, no digital dá para fazer, prós e contras de cada um. Eu queria ouvir, sei que não tem certo, não tem errado, mas eu queria ouvir de vocês, que é um assunto que, cara, eu até brinco aqui, tu zera o YouTube e tu sai sem saber o que fazer. Porque quanto mais vídeo tu vê, mais vídeo a galera fala uma coisa e aí eu queria ouvir de vocês também, até mesmo que eu tô nesse exato momento, cara, eu vou atrás de uma estrutura física, um escritório grande, um headquarter mesmo, para eu colocar toda a galera, porque, pô, eu tô contratando 3 agora, mas já tem mais 3 vagas para mim, então uma sala pequena já não me comporta, já vou atrás de uma sala para pelo menos 15 pessoas. Então não é uma decisão simples, sabe? Então eu tô no momento de ouvir, meditar, olhar para o mar, para eu entender o que eu vou realmente escutar e seguir uma decisão nesse sentido. Eu queria muito ouvir o que vocês pensam sobre isso. Obrigado, gente. Parabéns aí pelo conteúdo. Valeu, irmão. Posso responder aqui, Felipe? Depois contigo. Complementa? Contigo. Cara, é o seguinte, Pelaz, eu acho, não tenho certeza, que, por exemplo, você tem que jogar naquilo que você é especialista. Eu não gosto daquelas fórmulas mágicas que muitos caras vão trazer uma fórmula mágica e a regra, cara, só funciona assim, só funciona no digital, só funciona no presencial, cara, eu acho que você tem que entender, Pelaz, o que você se sente mais confortável para replicar, mas tem um ponto de interseção, tem um ponto aí que tu pode analisar, tu pode balizar. Toda empresa de sucesso tem uma cultura forte. Vou repetir, toda empresa de sucesso tem uma cultura forte. Aí eu te pergunto, eu te volto a pergunta, você se sente mais preparado para sabendo que toda empresa de sucesso tem uma cultura forte, para replicar uma cultura forte no presencial ou no digital? Eu, Arthur, me especializei no presencial, as pessoas trabalhavam, a grande maioria, principalmente times de vendas, no presencial. Eu sei que tem outras áreas que é difícil você botar o presencial, mas pelo menos o time de vendas, o time ali que está fazendo o boom, a produção, que precisa controlar ali a métrica para trazer o resultado no final do mês, eu, Arthur, me tornei especialista em criar uma cultura forte no presencial. Cara, vai ter outras pessoas que aí eu não posso te ensinar como fazer isso no digital, porque eu não fiz uma cultura forte no digital. Eu fiz no presencial. Mas talvez, né, tem pessoas que fizeram culturas fortes no digital. Então, mas ela fez como? Sim. Mas você vai saber que toda empresa de sucesso tem uma cultura forte. Sim. Aí você vai escolher, irmão. Tu se sente mais preparado para fazer isso no presencial ou no digital? Caso você queira fazer isso no digital, tu vai ter que encontrar formas e ferramentas para replicar isso no digital. Porque, por exemplo, as ferramentas que eu usei para ter uma cultura forte na Talos, cara, repetição, reuniões de alinhamento, sino para tocar, palestra motivacional para a galera, onde a gente estava no contato ali do one-on-one ali no presencial, ajudava as pessoas a rampar e a pessoa crescer. Sim. Dá para fazer isso no digital? Dá. Agora tu vai encontrar outras ferramentas, vai marcar lives ali com o teu time, tu vai marcar eventos, né? Por exemplo, eu também Natal tinha os eventos lá que a gente fazia de quartas no final de trimestre, tu vai encontrar forma de como engajar o teu time. Eu vi uma solução que cria tipo um escritório digital, já viu essa? Já vi também. Então, são doidos. Tu vai se tornar especialista, irmão. Então tu vai ter que ser especialista em uma coisa.
sabendo que toda empresa de sucesso tem uma cultura forte. Sim. Se toda empresa de sucesso tem uma cultura forte, tu tem duas ferramentas para ter uma cultura forte: o presencial e o digital. Aí tu vai escolher qual a bronca que tu vai comprar, entendeu? Só para finalizar aqui, só para complementar e passar para o Lucas, que eu acho que vai ser a nossa última pergunta de hoje, tá? O Arthur comentou uma coisa bem legal no início, de como ele iniciou o time, né? Lá atrás, né? Então, é muito importante você, primeiramente, desenvolver alguns skills para poder passar para o time que vai vir pela frente, tá? Isso é muito importante. Muito importante. Qual é o exemplo, né, que você dá para o time? Exatamente. Então, assim, por exemplo, em questão de vendas, eu fui o primeiro vendedor, o Arthur foi o primeiro vendedor. Então, só para olhando para o setor de vendas, então, nós somos os primeiros vendedores da nossa empresa. Então, quando a gente começou a contratar, formar Pode o não time... ter sido os melhores, mas foi o primeiro. Na minha época eu era muito bom, mas eu não sei agora mais comparar, porque faz tempo que eu não faço, assim, eu até de vez em quando boto assim, uma venda, mas não é mais a mesma coisa, né? Em escala não. Mas para formar o time, cara, como o Arthur falou, tem que testar. Tem que identificar qual é o que mais faz sentido pro teu negócio, tá? E só tem uma forma da gente ver se faz sentido ou não. É botando realmente para funcionar. Cara, eu acho que faz sentido formar um time no digital e fazer o time ser home office e tal. Testa lá. Não, eu acho que não faz sentido o time ser presencial. Bota o time presencial e desenvolve lá com o teu time, obviamente. Mas uma coisa que tu tem que ter. Tu tem que ser um cara que tem o skill de passar habilidades pro teu time que tu já aprendeu antes de ter o teu time. Exatamente. Tá? Antes de ter o time, você tem que aprender essas habilidades. Não dá para achar, não, para que eu vou contratar um super head, não sei da área de onde, né? E se tu não sabe manejar, tu não vai saber nem se o head é o ideal. Eu tava vendo, tem uma coisa também, Pelas, respondendo a tua pergunta, que eu até conheço algumas empresas que são 100% digital e funcionam até bem, certo? Não sei se todo o potencial, né, máximo, mas uma coisa que eu vi de correlação, as empresas que deram certo em digital têm uma mão de obra mais senior mesmo, entendeu? Verdade. Então, assim, é difícil você ver uma empresa que deu certo. Eu não conheço nenhuma empresa que deu certo no digital que não tinha uma mão de obra senior. Sim. Então, como eu comecei com pouco recurso, eu não contratava os caras mais top de mercado, e até porque eu não ia achar em Maracanaú, nem em Fortaleza, os mais top closers. A gente estava ensinando os caras a se tornar closer, SDR. Então, eu contratava pessoas júnior, porque o júnior não é aquele cara que é só novo ou velho, não. Júnior é no conhecimento que ele tem na área dele. Sim. Então, se ele sabe, ele realmente é um cara que já vivenciou isso muitos anos, sim ou não? Eu não encontrei, não. Sim. Entendeu? Entendi. Então, partindo desse princípio, como eu contratava um monte de obra mais júnior, eu entendi que o presencial era melhor para poder criar uma cultura e ensinar as pessoas a replicar. Entendeu? Aí isso talvez vai te ajudar a pensar, pô, então eu vou replicar numa mão de obra mais sênior, Sim. Entendeu? Que já realmente ali já tem uma maturidade para executar o playbook técnico, né? Porque o comportamental, o emocional, o drive, o engajamento, tu faz. Sim. Mas a forma de tocar, a maturidade para tocar lá é da pessoa. Perfeito. E às vezes no presencial tu consegue formar essa pessoa melhor. Então tu vai ter que escolher aí. Aqui na Hub nós somos híbridos, tá? E eu tenho pessoas que performam melhor em home office do que presencial, e eu tenho pessoas que performam melhor no presencial do que home office. Então, assim, varia muito. Não é uma fórmula mágica e você precisa realmente definir lá no teu time como é que vai ser o melhor, tá bom? Mas depois a gente pode trocar uma ideia maior sobre isso. Se é um amigo, se é um próximo da gente, você pode vir conversar com a gente. Obrigado, galera. Obrigado Valeu, mesmo. Quem nunca viu um fechamento na empresa do Arthur, meu amigo, não sabe o que é loucura, viu? Os caras passam com caixa, voam por cima da mesa, toca JBL, meu amigo, é loucura ali. Valeu, galera. Até mais. Tem uns vídeos meus, pessoal, no Instagram, quem quiser também acompanhar, Arthur Frota, olha lá no Instagram, tem uns vídeos lá da gente mostrando um pouquinho da cultura, como é que funciona lá no processo. A cultura aí é sangue nos olhos, viu? Lucas, para finalizar aí com a tua pergunta e a gente parte para frente. Bora. Perfeito. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Arthur. Muito obrigado aí por todos os ensinamentos. Foi muito interessante aqui para o meu time comercial, né? Agora, eu vi que o assunto, né, da máquina de vendas foi bem contundente hoje, né? Mas eu queria um overview, né, uma visão sua. Em qual momento que você sabe que sua máquina de vendas ela está em um progresso positivo, está tracionando? É só pela receita previsível, tá? E quais são os desafios mais comuns, tá, que você encontra nesse processo de venda? É no funil, é na qualificação, é no fechamento, são nas métricas, é numa automação que você coloca dentro do time? Qual que é o principal KPI que você segue para essa máquina de vendas? Cara, respondendo aqui a tua pergunta, ver se eu entendi ela, caso não, tu complementa aí mais, tá bom?
Mas assim, tu vai saber que aquele negócio tá dando certo quando tu começa a fazer vendas. Ponto. Se tu não tá fazendo venda, tudo tá errado. Então, assim, se tu tá fazendo alguma venda, tem algum ponto aí positivo. E tá gerando crescimento, né? E tá gerando crescimento. Pô, tô vendendo R$1.000 por mês, Arthur. Pô, alguma coisinha tu tá fazendo bem aí. Qual é a dica que eu te dou? Mapeia o teu funil. O que te levou a fazer esse R$1.000 por mês? Opa, foi esse processo, eu liguei tantas vezes, falei com 10 pessoas, a cada 10 pessoas que eu falei, um fechou. E para falar com essas 10 pessoas, eu fiz esse processo, tal, e essa uma que fechou, eu fechei assim. Desenhe o teu processo. Eu vi uma dica super legal recentemente aí na internet, não vou dizer quem foi, tá? Mas ele dizia o seguinte, que a maioria das pessoas, elas olham muito para a meta do resultado, tá? E olham um pouco para a meta das atividades que foram necessárias para fazer o resultado, do esforço. E lá, o que a gente se tornou muito bom foi gerenciar o esforço. Porque, como eu falei, eu sempre boto nessa tecla, e é por isso que eu falo dessa tecla. Venda não é sorte, vendas é matemática. Então, Sim. tu tem que entender o esforço para tu conseguir prever a máquina. Então, amigo, uma vez que tu mapeia, certo? Tu precisa mapear o teu processo. Tu tá vendendo é porque tá no caminho certo. Parabéns, vender já é difícil. Trazer uma venda, ter um processo, pô, é difícil. Tá? Não é fácil, não. Então, se tu tá vendendo é porque tá correto. Então, se tá correto, tu tem que entender o teu processo. Desenha num papel, não precisa ser uma coisa muito elaborada, não. Desenha no papel, cara, o processo é esse, as pessoas vão replicar isso aqui. Uma vez que tu desenhou no papel, tu vai começar a entender como tu otimiza a questão da linha produtiva. Sim. Eu vou dar um exemplo. Eu estava vendo um estudo, né, estava vendo um artigo, né, sobre o Henry Ford, né, como é que ele montou o modelo Ford, né, o Fordismo, né, o modelo Ford de produção, que é semelhante também do Toyota. Então, basicamente, o Henry Ford começou a ver que para construir um carro demorava muito. Aí tu vai pegar essa sacada com vendas também. Para construir um carro demorava muito, porque naquele tempo, para construir-se um carro, tinha vários estágios para a construção do carro, e nesses estágios para a construção do carro, ele perdia muito tempo, porque ele tinha que chamar uma pessoa que ia até o carro, fazia a etapa dela, aí vinha uma outra pessoa, ficava nesse deslocamento lá, e as pessoas têm tempo limitado. Sim. Foi que ele implantou, ele teve a ideia de botar uma esteira, onde as pessoas iam executando, a esteira ia passando e executando e saindo da esteira, e as pessoas iam fazendo o processo. Quem nunca visitou esse processo, né, de construção de montagem de carro, eu até convido a fazer isso. Eu tive a oportunidade em Londres, né? Sim. Em Londres, lá na fábrica da Mini, e exatamente nesse modelo que o Ford fez naquele tempo. Uau. Lá é uma esteira que vai passando o carro e as pessoas vão indo na esteira, e vão andando na esteira, vai vindo a outra pessoa que ainda tem uns robôs que estão colocando algumas etapas. O robô que vai botando na mesma hora lá, tal, e isso ele otimizou muito o processo. Mas isso ele só otimizou o processo porque ele entendeu qual era o processo. Sim. Ele entendeu qual era o processo. E outro ponto, antigamente ele tinha uma pessoa para executar vários processos. Daqui que ele ensinasse uma pessoa para executar vários processos, demorava mais. Ele começou a fatiar o processo e colocar pessoas distintas, especialistas naquela etapa do processo. E, meu irmão, é Ctrl+C, Ctrl+V de vendas. Venda também é igual uma esteira de produção. É igual uma esteira de produção. Total. Se tu quer contratar um monte de ornitorrinco que vai fazer um monte de coisa, vai fazer um monte de cor capenga. Isso. Entendeu? Tu tem que entender o teu processo e otimizar o teu processo constantemente. Se tu tá vendendo, parabéns. Então, e tem que olhar os gargalos, né? Porque tem gargalos. Exatamente. Tu quer de administração, né? Já tô olhando os problemas já, porque todo processo tem problema. Todo processo, quando você vai mapear, tem problemas e tem gargalos. Uma vez que você entende o processo, você sabe como executa, você mesmo vai dizer o que você tem que fazer para poder otimizar. Sim. Vamos citar um exemplo aí da primeira pergunta aí. Pô, o cara vai bater porta a porta, gera essa pergunta. Pô, da forma que o amigo falou lá no começo, era uma coisa que estava na etapa de geração de demanda. Será que faz sentido ele gerar a demanda porta a porta? Será que não faz sentido ele gerar a demanda por telefone e vai ser mais escalável? Então tu tem que entender o teu processo, irmão. Entendendo o teu processo, tu vai ter que botar uma chavezinha na tua cabeça de melhoria contínua, de otimização. Isso. E sempre vai dar para melhorar e sempre vai dar para otimizar. Eu vou te dar um exemplo. Hoje tem vendedor meu lá na Talos, né, que faz 60 mil por mês. Ele não foi 60 mil da noite pro dia. Foi se tornando 8 mil, que antes era zero. Foi se tornando 10 mil, 15 mil, 20 mil. Mas isso foi feito por quê? Otimização de etapas do processo de venda. Mas o primeiro passo é entender etapas. Se não entender etapa, como é que tu otimiza? Né? Cara, eu acho que essa pergunta aí foi incrível, importantíssima. Porque nós aprendemos aqui, né, que, primeiro, vendas tem etapas, que um grande erro, né, da maioria das pessoas que vendem é pular essas etapas,
Acho que foi um grande aprendizado para a gente. Que venda tem processo. Para alguns podem estar achando, pô, essa história do Arthur aí é para grandes times, né? Eu não acho. Eu acho que você começando com uma pessoa só, você mesmo tendo o seu próprio processo, quando você for trazer o seu time, você vai só replicar. Vou dar só uma pulguinha atrás da orelha aqui, tá, pessoal? Todo grande negócio de sucesso que vocês conhecem, antes eram pequenos, Sim, tá? sim. Antes eram pequenos. Então, hoje, se você é pequeno, amanhã você pode ser o grande que está inspirando os pequenos. Exatamente. Ninguém começou gigante. Ninguém começou gigante. Exatamente. Então, meus amigos, foram muitos aprendizados que nós tivemos aqui. O Arthur é um fera, é um cara que construiu uma grande máquina. Para depois vocês vão ver os vídeos deles lá da Talos, lá no Instagram dele, com certeza vão se admirar, porque é de admirar realmente. E aqui a Hub Local já tem uma venda escalável, viu? A gente tem uma boa venda, mas a deles era melhor que a nossa. A da Talos eles conseguiram superar a Hub Local na venda, e foi bem num período assim, a gente estava crescendo, esqueceram juntos, vocês foram além, conseguiram ir além das nossas vendas. E, assim, muito aprendizado foi tomado hoje. Eu espero que tenha sido muito proveitoso para todos vocês. É o primeiro conteúdo que nós estamos trazendo para vocês de venda do zero aqui para vocês, um conteúdo que está saindo do forno para vocês. Então, aproveitem. Eu espero que tenha tido anotações positivas. E, gente, tudo que nós passamos aqui foi uma ideia. O Arthur perguntou, bora fazer uma apresentação ou bora bater um bate-papo? Cara, um bate-papo onde a gente... Né? Que palestra, a gente começou a conversar aqui, a gente abriu a caixa preta, a gente falou de dores que nós tivemos no início da nossa empresa também. Então, que vocês aproveitem esse conteúdo para pensar já nas estratégias de como é que vocês vão para o mercado junto com a Hub Local. Com certeza, com a Hub Local, vocês têm aí uma história aí de construção com a marca, com milhares de clientes espalhados por todo o Brasil em 5 países. Isso ajuda, a prova social é muito boa, né? Para vender, inclusive, para empresas que não conhecem, não te conhecem, tu usar a prova social com toda certeza é uma forma de conexão e de venda também. Mas no final vai ser vocês lá no campo fazendo estratégias de vendas que vocês consigam absorver todas essas estratégias que nós trouxemos para vocês hoje, tá bom? Obrigado, pessoal, um grande abraço e vamos evoluir ainda mais nas próximos momentos juntos aqui, tá bom? Isso aí, bora crescer. Valeu, pessoal, um abraço, tchau, tchau, sucesso!